Numa manhã de maio de 2025, Mari Asaka corria apressada, esbarrando em um homem, mas logo se desculpando enquanto continuava a correr. Ela olhou para trás e notou um Beasfolk, pessoas bestiais, que ela vinha vendo com mais frequência ultimamente. Mas não podia pensar nisso agora. Ela ia se atrasar para a escola. Na sala de aula, o professor anunciou que naquele ano o colégio Yotsunoha receberia alunos de status especial. Esses alunos eram participantes de um programa educacional voltado para os Beasfolk, uma espécie rara criada há muito tempo por meio de experimentos. Todos eles viviam sob vigilância em um único local na província de Saitama. Existem cerca de 3.000 Beasfolk, e fora de seus muros eles levam vidas parecidas com as dos humanos. Muitos visitam o lado humano, então o governo concedeu esse status especial a alguns estudantes para ajudá-los a aprender sobre a sociedade humana. Uma aluna levantou a mão, dizendo que ouviu falar que os Beasfolk eram bem violentos. A turma reagiu com medo e confusão, mas o professor garantiu que apenas aqueles que passaram por uma triagem rigorosa do governo poderiam estudar ali. Do lado de fora, Mari ficou aliviada por ter conseguido chegar, ou não. Os portões da escola já estavam fechados. Tentando dar a volta, ela avistou um estudante alto atrás da esquina. Ele também havia se perdido e viu o portão se fechar diante dele. Tudo bem, Mari já tinha feito isso antes. Ela jogou a mochila por cima do muro e começou a escalar. Do topo, ofereceu a mão para ele subir junto, sem imaginar que ele era um Beasfolk lindíssimo. Era como se o tempo tivesse parado naquele instante. Ao segurar a mão dela e pular para o outro lado, Tsunagu Hidaka agradeceu por ajudá-lo a tomar coragem. Mari começou a suar, o coração acelerado. Nunca tinha conhecido um Beasfolk antes. A mão dele era fria. Achando que ela não conseguiria descer, ele a pegou com cuidado e disse que ela era muito leve, antes de ir embora rapidamente. Na sala, as amigas de Mari a cumprimentaram, mas ela ainda estava atordoada com o que havia acontecido. O professor entrou novamente, com Tsunagu. Ele era o novo aluno da turma 13, a mesma de Mari, quem poderia imaginar? Os colegas cochichavam, e Mari e Tsunagu ficaram surpresos ao saber que se sentariam lado a lado. O professor explicou que Tsunagu tinha 16 anos, como todos os outros, e pediu que se dessem bem. Quando o sinal tocou, os alunos começaram a comentar. A voz dele é muito grossa. Cara, o rosto dele é literalmente de cachorro. Do lado de fora, tentavam tirar fotos dele. Mari ficou nervosa com tanta atenção. Um aluno se aproximou e perguntou se os Beasfolk cachorros conseguiam falar com cães de verdade. Tsunagu rosnou. O garoto estava zombando, afinal, Beasfolk também são pessoas. Então Yukihiro Aida deu um tapa na cabeça do provocador e disse: Você tá sendo idiota. Se te chamassem de macaco, você gostaria? Ia querer saber se consegue falar com eles também. O garoto pediu desculpas, e Tsunagu respondeu calmamente que estava tudo bem, dizendo que nunca tinha visto um cachorro, mas se visse, tentaria conversar com ele. Mari observava o quanto ele era tranquilo, estudioso e calado. Ficava curiosa sobre ele o dia inteiro. Sua vida sempre foi normal, escola, amigos, caminhadas, mas agora tudo parecia diferente. No dia seguinte, 2 alunos barraram o caminho de Tsunagu, chamando-o de assustador e irritante. Ele apenas pediu desculpas e disse que queria ir para casa, mas eles continuaram zombando, dizendo que cachorros não entendem palavras humanas. Mari ia ajudar, mas Tsunagu pulou sobre o corrimão e, ao ver Mari, se desequilibrou, caindo na água. Mari correu atrás dele, achando que ele poderia não saber nadar, e pulou também. Mas ele já estava voltando à superfície. Quando ela explicou que tentou salvá-lo, ele pediu que não fizesse mais isso, pois era perigoso. Ainda assim, ela quis agradecer, por tê-la ajudado naquela manhã. Quando ela notou, o rabo dele balançava, e ele, envergonhado, tentou pará-lo. Era a primeira vez que um humano o agradecia por algo. Depois, Mari o levou para casa, ambos encharcados. A mãe de Mari os recebeu, dizendo que o rio era sujo e que deviam se secar. Lá, Tsunagu conheceu Yuki, o cachorro da família, e descobriu que não conseguia entender o latido dele. Enquanto ele brincava com o cachorro, Mari pensou em como ele era gentil e sensível. Ao tentar ajudar com a roupa molhada, ela acabou o vendo sem camisa, seu corpo coberto de pelos e cheio de músculos. Ela desviou o olhar, envergonhada. Ao tentar alcançar o sabão em cima da prateleira, ele ajudou e, sem querer, o focinho dele encostou no nariz dela. Os dois recuaram, corando. Do lado de fora, Mari tocou o nariz. No chuveiro, ele fez o mesmo, pensando em como ela tinha um cheiro doce,
tão doce que mexia com ele por dentro. Nenhum dos dois entendia por que seus corações batiam tão rápido. No outro dia, os amigos Beasfolk de Tsunagu foram checar se ele estava bem. Ele disse que sim, embora achassem que ele deveria encontrar um humano gentil. Irritado, respondeu que lidaria com isso pelos próximos 3 anos. Na escola, durante a aula de educação física, ele enterrava bolas de basquete com facilidade, impressionando as garotas. Aida sugeriu que ele entrasse para o clube, mas Beasfolk não podiam participar de clubes escolares. Mari o observava, fascinada, e as amigas notaram. Você tá encarando ele o tempo todo. Brincaram. Mari negou, mas ficou vermelha. Mais tarde, só os dois ficaram para limpar o depósito. Conversando, Mari o elogiou pelo desempenho no basquete. Ele, tímido, respondeu que era bom em coisas físicas. Ela achou fofo e queria conversar mais. Mas alguém trancou os dois lá dentro. Um colega zombou de fora. Fica aí para sempre, bicho. Aida percebeu a demora e ouviu os outros comentando o que haviam feito. Ele ficou furioso. Dentro do depósito, Tsunagu protegeu Mari com o corpo. Feriu a mão, mas disse que estava tudo bem. Ela cuidou do ferimento e ouviu dele que não havia médicos na cidade dos Beasfolk. Por isso, ele sonhava em ser médico e abrir uma clínica lá. Mari o escutava, admirada. Pegou as mãos dele e disse que queria ajudar, como amiga. Percebendo o que havia dito, ficou envergonhada e quase caiu. Ele a segurou, e ela pôde sentir o quanto ele era fofinho e quente. Ele perguntou se ela tinha certeza de querer ser amiga dele, e ela respondeu que sim. Ele desviou o olhar, feliz. Mari sentiu como se tivesse batido suavemente na porta do coração dele. Mas então algo mudou. Tsunagu sentiu o cheiro doce dela, o mesmo que o acalmava. Sem entender, começou a rosnar e lambeu o pescoço dela. A segurou e continuou, até que ela pensou que ele iria comê-la. A história começa com Hidaka ainda em cima da Mari, prestes a mordê-la, quando Yukihara aparece e chama por ele. Ao ouvir a voz, Hidaka recupera o controle e se afasta rapidamente de Mari. Para não perder o controle de novo, ele morde a própria mão. Mari tenta se aproximar para acalmá-lo, mas ele pede que ela não o toque e se desculpa por ter sido agressivo. Nesse momento, Yukihara abre a porta, e Hidaka agradece antes de ir embora. Mari, assustada, pensa em como ficou com medo quando ele se aproximou, sentiu o corpo dele esquentar e, apesar de tudo, não consegue odiá-lo. Depois, vemos Hidaka tentando se acalmar, pensando em Mari e se perguntando o que deveria fazer, pois seus sentimentos estavam ficando confusos. Ele percebe que não deveria sentir aquilo e pensa que só ela parece emocionalmente ferida. Enquanto isso, Mari caminha com Yukihara. Ele pergunta o que aconteceu, mas diz que ela não precisa responder se não quiser. Ela confessa que o coração dele estava acelerado naquele momento e que, vendo o comportamento de Daka, não sabe mais o que pensar, só consegue expressar o que sente em palavras. Então, pergunta a Yukihara se é possível que um animal e um humano possam amar um ao outro. Yukihara responde que talvez sim, e que isso é algo que dá muito o que pensar. Mari agradece a Yukihara por cuidar dela e diz que precisa aprender a se controlar melhor. Logo depois, aparecem os valentões que haviam mexido com os livros de Daka, chamando-os de lixo. Mari percebe e, antes que faça algo, Yukihara chega e pergunta o que estão fazendo. Um deles ironiza, perguntando se ele quer se juntar ao grupo. Yukihara responde que aqueles livros são de Daka e que eles deveriam devolvê-los, e também o telefone dele. O valentão diz que desde que um animal entrou na sala, o equilíbrio de poder foi quebrado. Yukihara não entende o que ele quer dizer, mas ele continua dizendo que Daka parece forte. Yukihara comenta que é interessante ver um animal tentando viver como humano, e Mari pensa que também quer tratar Hidaka de forma normal. O valentão diz para ela parar de agir assim e de tentar vê-lo como humano. Ele então tenta jogar o livro fora, mas Mari o agarra antes que caia, o que surpreende todos. Em seguida, ele lança outro livro nela, e Mari cai. Hidaka aparece a tempo de segurá-la e pergunta se ela está bem. Quando ele enfrenta os valentões, eles zombam, mas Hidaka os encara de forma intimidadora e diz que eles não deveriam agir como covardes. Os garotos se assustam e vão embora. Yukihara ri, dizendo que Hidaka é incrível. Hidaka, irritado, grita com eles por arriscarem tanto por causa de um caderno e pergunta o que fariam se tivessem se machucado. Mari fala com carinho que quer tornar o futuro dele mais fácil. As palavras dela deixam Hidaka com o coração acelerado. Yukihara elogia e diz que quer ser amigo dele, oferecendo ajuda quando precisar. Hidaka fica feliz, e os três se divertem juntos.
Yukihara bagunça o cabelo dele, o que deixa Mari com ciúmes porque também queria tocá-lo. O cabelo dele era tão macio. Hidaka agradece por o tratarem como uma pessoa normal. Eles dizem que vão mostrar a todos que ele não é perigoso. Ele aceita, e os três ficam felizes. Yukihara ainda brinca dizendo que, se os valentões o incomodarem de novo, ele vai ter que agir. Hidaka pede para ele não se preocupar. Yukihara nota a marca de mordida na mão dele e pergunta o que é aquilo, o que deixa Mari desconfortável. Na cena seguinte, durante a aula, o professor ensina enquanto Yukihara joga um bilhete para Mari, perguntando sobre o machucado. Ela pensa em tudo o que aconteceu e sente como se houvesse uma grande barreira entre eles. Mais tarde, todos se reúnem na casa de Yukihara para conversar sobre o ocorrido. O irmão dele observa Hidaka com curiosidade. Yukihara pede para eles saírem, mas eles ficam. Hidaka explica por que evita se aproximar de Mari e fala sobre o eclipse lunar, que ocorre entre março e abril. Durante esse período, os animais começam a frequentar a escola em maio, mas sofrem com sintomas como fadiga. A cura que recebem não é realmente eficaz, é algo com que precisam conviver por toda a vida. Ele percebe que esses sintomas os tornam agressivos e fora de controle, mas afirma que nunca havia perdido o controle antes daquele dia. Yukihara então descobre a verdade. Hidaka não é apenas um beasma, mas um filho de um humano com um animal, fruto de um amor proibido. Ele nunca conheceu os pais. Mari fica surpresa e emocionada. Hidaka diz que, por isso, é diferente dos outros, e que aquela manhã foi a primeira vez que perdeu o controle, podendo ter machucado Mari. Certos cheiros o fazem perder a razão, e ele não sabe como lidar com isso. Yukihara entende que esse é o motivo de ele evitar Mari. Ela, por sua vez, se sente confusa, quer estar perto dele, mas também tem medo. Yukihara sai e tranca o quarto, dizendo que quer ver se Hidaka consegue se controlar agora. Hidaka protesta, mas Mari diz que quer tentar, porque acredita que ele não é perigoso. Yukihara pensa do lado de fora que Mari deve gostar de Hidaka, lembrando quando ela perguntou se um monstro poderia amar um humano. Dentro do quarto, Hidaka sente o cheiro de Mari e diz que é forte demais, que talvez ele possa machucá-la, e pede para ela sair. Mas Mari se recusa, e ele acaba corando. Yukihara, preocupado, pergunta do lado de fora se está tudo bem, e Hidaka responde que está conseguindo se controlar. Ele pede desculpas a Mari e pergunta se podem ser amigos. Ela aceita, e os dois ficam felizes. Enquanto isso, Yukihara percebe que está sendo um segurador de vela e decide sair com os irmãos. Hidaka toca o cabelo de Mari e diz que é tão fofa que mal consegue se conter. Mari, envergonhada, pergunta se pode tocá-lo também. Ela o faz e comenta como ele é macio e quente. Hidaka fica nervoso e pede para ela parar, mas ela insiste, e ele permite. Os dois ficam próximos, rindo e brincando de se tocar. Mari pensa que a mão dele é quente e agradável. Mas, de repente, Hidaka começa a perder o controle novamente. Ele a abraça com força, dizendo que não sabe o que está acontecendo, mas que ela é muito fofa. Mari pensa, em silêncio, eu te amo. Logo, ele a deita na cama e começa a lamber sua pele, e Mari entra em pânico. Yukihara tenta abrir a porta, mas os irmãos o seguram, com medo. Hidaka tenta se conter, morde o próprio braço, mas não consegue resistir e morde a perna de Mari, dizendo que o gosto é doce. Ele luta para se controlar e pede desculpas repetidamente, mas não consegue parar. Mari, então, reúne coragem e o empurra, dizendo que ele precisa se controlar e que tudo ficará bem. Finalmente, Yukihara entra no quarto, e vê Hidaka sentado longe, envergonhado, tendo colocado seu casaco sobre Mari. Todos ficam em choque, mas aliviados. Yukihara se desculpa, dizendo que o plano saiu errado. Mari o perdoa e diz que confia que Hidaka vai melhorar. Por fim, Hidaka diz que talvez não deva ficar perto deles, pois poderia colocar Mari em perigo, mas também confessa que agora tem esperança de poder enfrentá-la sem machucá-la. Yukihara sorri, dizendo que eles ainda vão se divertir muito juntos na escola. Mari, porém, parece triste, sem que saibamos o motivo. E assim a gente encerra mais um episódio cheio de emoção. Vimos o Hidaka lutando contra seus instintos, a Mari tentando entender seus sentimentos e o Yukihara sempre ali no meio, tentando ajudar, e claro, segurando vela também. Cada vez mais dá para ver que o relacionamento entre humano e Beasman vai ser complicado, mas ao mesmo tempo muito bonito de acompanhar. E agora eu quero saber de você, o que achou desse episódio? Acha que a Mari vai continuar confiando no Hidaka, mesmo depois de tudo? Comenta aqui embaixo a sua teoria. Ah, e não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal,
e também de se inscrever para não perder o próximo resumo. O próximo episódio promete ser ainda mais intenso. Valeu por assistir e até o próximo vídeo. À noite, na casa de Mari, ela está mergulhada na jacuzzi, com o vapor subindo e a mente girando. Ela pensa no que aconteceu no quarto de Aida, em como Hidaka perdeu o controle, e se convence de que foi por culpa dela. Não acredita que tenha sido apenas por sua atitude ou sua voz. Está certa de que o seu aroma, quando os sentimentos transbordam, é o gatilho. Ao sair do banho, ouve seus pais conversando na sala. Seu pai conta que viu um homem-fera trabalhando com um cliente e admite que sentiu um pouco de medo. Sua mãe, mais calma, responde que, ao conversar com eles, percebeu que são pessoas normais. Mari fica pensando em como o mundo fora do muro onde vivem os homens-fera é estranho. No quarto, enquanto acaricia seu cachorrinho, ela reflete sobre como eles vivem isolados, como se fossem de outro país. Pergunta-se se as pessoas realmente os veem, e se é permitido que uma humana como ela se apaixone por alguém como Hidaka, que tem aparência de animal, mas sente como humano. De repente, o celular vibra. É uma mensagem no grupo. Aida propõe almoçar juntos no dia seguinte. Hidaka responde que sim. Mari sente uma pontada de emoção ao ver que Hidaka aceitou. Pensa em mandar uma mensagem particular, um simples boa noite, mas fica nervosa e se contém. Enquanto isso, na casa de Hidaka, ele estuda sob a luz de uma lâmpada. O celular se ilumina com a mensagem de Mari, desejando boa noite e dizendo que quer conversar mais no dia seguinte. Hidaka lê e seus pensamentos divagam. Faz apenas 2 dias que saiu de trás do muro, e tudo tem sido um turbilhão. Tenta não pensar em Mari, em como ela é linda, insistente, em como atrai, em como se preocupou com ele por causa do cio. Mas é humana, repete para si mesmo, e isso freia. No dia seguinte, na escola, Mari caminha quando cruza com Chitara. Antes que possam falar, Hitsuka aparece com um grande sorriso e uma caixa de bolinhos caseiros. Convida Mari para comer com elas, mas Aida chama para se juntar a ele e a Hidaka no terraço. Hitsuka percebe o olhar de Mari e provoca um pouco. Envergonhada, Mari as convida para irem junto, mas as duas recusam. Hitsuka diz que não quer ver um homem-fera comendo, e Chitara acrescenta que não ganha nada se envolvendo. Elas entregam os bolinhos a Mari para que compartilhe e, embora encorajem a fazer o que quiser, pedem que depois conte tudo, especialmente se for uma história de amor. Mari nega e sai correndo, deixando as duas intrigadas com sua mudança. Mais tarde, no terraço, o clima é mais leve. Aida explica a Hidaka que integrá-lo à turma não será algo imediato, é preciso ir com calma, observar o ambiente e deixar que os outros vejam que passam tempo juntos. Tranquilo, Hidaka agradece por não planejarem nada louco, e Aida brinca dizendo que vai promovê-lo pela escola inteira. Hidaka o interrompe, envergonhado. Mari observa Hidaka comer, nota sua boca grande, mas também a forma delicada como segura a comida sem derramar nada. Ela o acha fascinante. Nesse momento, Hidaka percebe o olhar dela e oferece um pouco de sua refeição. Envergonhada, Mari aceita e escolhe com cuidado. De repente, Aida explode de frustração com seus apontamentos de matemática, confessando que não entende fatoração e que, se reprovar, não poderá jogar como titular no time de basquete. Hidaka, calmo, explica passo a passo, das fórmulas até o vocabulário em inglês. O tempo passa, e tanto Aida quanto Mari ficam boquiabertos com o quanto ele é inteligente. Dias depois, chega o exame do primeiro semestre. Hidaka, Mari e Aida estão concentrados na sala, os lápis voando sobre o papel. 1 hora depois, conferem os resultados no quadro do corredor. Hidaka fica em primeiro lugar, Chitara em segundo. Aida se salva por pouco, e Mari sobe 10 posições graças às explicações de Hidaka. Oshi, ao ver que Hidaka o superou, sai frustrado. Mari se aproxima de Chitara para parabenizá-la pelo segundo lugar, mas ela afasta bruscamente, dizendo que não há nada de genial nisso e que Hidaka deveria desaparecer. Sai deixando Mari confusa. Mais tarde, no terraço novamente, Aida e Mari elogiam a inteligência de Hidaka, que não entende o motivo. Enquanto isso, Hitsuka vê os resultados e se lembra de um momento da infância. A mãe de Chitara parabenizando pelas notas, mas ignorando o caderno onde ela escrevia suas histórias. Chitara insistia para que a mãe lesse o que havia criado com tanto esforço, mas ela só queria que a filha se focasse nos estudos. Naquele tempo, Hitsuka pediu para ler, e se tornou sua primeira fã. De volta ao presente, Hitsuka corre para a sala procurando Chitara, mas encontra apenas o celular dela no assento. Nos corredores, Mari mostra a Hidaka suas notas, orgulhosa por quase ter gabaritado após revisar o conteúdo do ensino médio. Nesse instante,
Hitsuka aparece correndo e pergunta por Chitara. Mari admite que não a vê desde os resultados e que ela parecia estranha. De repente, Hitsuka mostra o celular de Chitara a Hidaka e pede que ele a rastreie pelo faro, culpando-o por ela ter ficado em segundo lugar. Explica que Chitara sonha em ser escritora, mas os pais só a deixam escrever se for a melhor da turma. Agora, com o segundo lugar, não poderá continuar. Mesmo dizendo que não é sua culpa, Hidaka aceita ajudar, sabendo que será pior se não a encontrarem. Ele cheira o celular e, em segundos, Mari, Hitsuka e ele correm para o terraço. Lá está Chitara, sozinha. Hitsuka corre e a abraça, aliviada, mas a repreende por tê-la assustado. Achou que ela fosse se jogar. Chitara confessa que só queria jogar fora o caderno, já que não poderia mais escrever. Hitsuka a impede, dizendo que ainda não terminou de ler. Mari vê o caderno que Chitara jogou, e Hidaka pergunta se é o da novela. Mari confirma, dizendo que adoraria lê-lo, deve ser especial, já que Chitara o escreveu mesmo com tantas restrições. Sem hesitar, Hidaka salta do terraço, pega o caderno em um instante e retorna. Todos ficam boquiabertos com sua agilidade. Mais tarde, na sala de arte, os quatro se sentam para ler a história de mistério de Chitara. Ela protesta no começo, mas Hitsuka brinca dizendo que, como jogou fora, agora é deles. Então leem em voz alta, discutindo quem é o culpado. Hidaka e Hitsuka adivinham as pistas rapidamente, enquanto Mari reclama que estão indo rápido demais e admite que caiu em uma armadilha do enredo. Vendo os amigos se divertirem com sua história, Chitara sente um alívio inesperado. Depois, ela se desculpa com Hidaka por desejar que desaparecesse, admitindo que ficou magoada com os resultados. Compara sua frustração ao preconceito que os homens fera enfrentam, dizendo que eles precisam se esforçar muito mais para seguir em frente. Hidaka responde serenamente que está focado em seus objetivos e que as palavras de apoio dos amigos valem mais do que o barulho dos que rejeitam. Ao sair da sala, Hitsuka agradece a Mari e a Hidaka, especialmente a ele, por recuperar o caderno. Animada, Mari diz que Hidaka é incrível, e Hitsuka sussurra que ele é mesmo um bom rapaz, o único capaz de fazer algo tão arriscado. Em sua mente, Mari pensa que cada vez mais pessoas verão o quanto Hidaka é encantador, e sente uma pontada de ciúmes. Hitsuka percebe e brinca, sugerindo que ela o convide para sair. Mari fica pensativa, enquanto Hidaka, alheio a tudo, só pensa no almoço. No fim do dia, Mari e Aida ficam limpando a sala de aula. Mari conta tudo o que aconteceu com Chitara e Hitsuka. Aida se sente um pouco deixado de lado, mas Mari o lembra de que tudo começou porque ele queria aproveitar a escola com Hidaka, e que, se ele não continuar ao lado dele, não será a mesma coisa. No impulso, Aida afaga o cabelo de Mari, como faz com os irmãos menores, mas se desculpa logo em seguida. Tenta perguntar algo, mas desiste e vai jogar o lixo fora. Mari lembra que no ginásio aconteceu o mesmo e se pergunta o que ele queria dizer. Enquanto isso, lá fora, Aida caminha sozinho, se culpando por não ter perguntado se Mari gosta de Hidaka. Nos armários, Mari encontra Hidaka, que a esperava. Ele diz que quer conversar e propõe irem juntos para casa. Caminham sob um céu que começa a nublar. Hidaka explica que fez um exame médico e não encontraram nada de anormal. É um homem fera normal, sem período proibido. Terá que aprender a controlar sozinho sua reação ao aroma de Mari. Ela se desculpa por fazê-lo sofrer, mas Hidaka diz que era inevitável, alguém acabaria o atraindo, e ele está feliz que tenha sido ela. Mari sente o coração explodir de alegria, mas tenta se conter. De repente, começa a chover, e Hidaka se posiciona sobre ela para protegê-la da água. Preocupada, Mari diz que ele vai se molhar, mas Hidaka insiste em continuar assim, dizendo que voltar para casa com ela o deixa feliz e o faz se sentir útil. Muito próxima dele, Mari luta para não deixar os sentimentos escaparem. Nesse momento, algumas garotas os veem e murmuram, com medo de que Hidaka ataque. Em vez de se afastar, Mari se aproxima ainda mais, segura a mão dele e sorri desafiadora, deixando as garotas desconcertadas. Continuam caminhando, e Hidaka pergunta se ela tem certeza. Mari responde que não estão fazendo nada errado e que também está feliz por caminhar com ele. No fundo, sente o coração cheio de esperança, embora saiba que não deveria desejar tanto tão depressa. Lembrando da brincadeira de Hitsuka, Mari cria coragem e o convida para sair no sábado. Animado, Hidaka aceita, mas sugere que Aida vá junto. Mari fica em choque, pensando que queria ir sozinha com ele, enquanto a chuva continua caindo e suas mãos permanecem entrelaçadas. No dia seguinte, fora do ginásio, Hidaka sugere que os três saiam juntos no sábado, como se fosse algo natural. Aida se anima,
mas logo se lembra de que a seleção dos titulares está próxima e precisa de cada minuto para treinar. Com um gesto rápido, ele empurra a ideia adiante e diz que eles dois deveriam ir sozinhos. Nesse instante, Mari sente um arrepio, ele havia feito aquilo para dar espaço a ela. Depois, Hidaka oferece-se para observar os arremessos de Aida, e o rapaz o arrasta para dentro do ginásio. Sem pensar duas vezes, Mari os acompanha. Lá dentro, Hidaka corrige a postura de Aida, cotovelo mais alto, punho mais solto, e Mari aplaude toda vez que a bola entra limpa na cesta. De repente, Aida acerta 3 seguidas e ergue os braços como se tivesse vencido um campeonato. Mari sente o coração aquecer. Embora sonhasse com uma saída só com Hidaka, estar com os dois juntos traz uma sensação diferente e boa. Ela decide que não quer que Aida fique de fora e o convida para se juntar a eles depois da seleção, dizendo que os 3 juntos são imbatíveis. Mas a atmosfera muda quando alguns veteranos aparecem e zombam, dizendo que homens bestas não deveriam tocar na bola, ou o clube seria punido. O ginásio enche-se de murmúrios, e Mari sente o rosto queimar. Aida, irritado, erra um arremesso e os desafia a mostrar o que sabem. Yanagi, o capitão do 3º ano, entra na conversa com um sorriso e propõe um jogo 3 contra 3. Os times se formam. Mari tropeça com a bola, mas consegue passá-la a tempo para Hidaka, que salta e marca. Todos ficam boquiabertos. Na jogada seguinte, Aida avança com a bola, pensando em como é bom ter amigos assim. Quando Yanagi tenta roubá-la, Hidaka recupera no movimento ágil e devolve com um passe perfeito. Aida respira fundo, lembra das dicas e acerta um arremesso triplo que faz o aro tremer. O apito final soa, perdem por 2 pontos, mas ninguém se importa. Yanagi promete a Aida que quer jogar no mesmo time quando ele for titular. Nos corredores, os colegas o cercam novamente, mas desta vez para parabenizá-los. Aida grita para pararem de repetir que perderam, e todos riem. Sozinhos com Mari e Hidaka, Aida confessa que até esqueceu da raiva. Ver os amigos brilhando deixou feliz de um jeito inesperado. Mari diz que ele também foi incrível, e Aida fica tão corado que só consegue balbuciar um obrigado antes de sair correndo, dizendo que estava com sede. Mari o observa ir embora e se pergunta se disse algo errado. Sentindo o ar ao redor, Hidaka ri e diz que foi apenas vergonha. De repente, ele a levanta nos braços sem esforço. Mari se agarra ao pescoço dele, o coração batendo tão forte que teme que ele ouça. Ao chegar na entrada, Hidaka coloca no chão com cuidado, dizendo baixinho que não aguenta mais, mas Mari segura sua mão, sem querer soltá-lo. Eles entram num laboratório vazio e estreito, ficando muito próximos. Mari se desculpa por tê-lo parado, e ele responde que a culpa é dele por querer tê-la tão perto. Ela pergunta por que ele disse isso, e, movida pelo momento, o beija. Hidaka corresponde com paixão, mas ao ver o susto nos olhos dela, se afasta de repente e sai, dizendo para ela ir à enfermaria. Sozinha, Mari se repreende por não ter se controlado, achando que foi egoísta. Pensa que é difícil demais reprimir o amor e decide seguir em frente. Enquanto isso, na sala de aula, Hidaka tenta se concentrar nos estudos, mas sua mente está longe. Ele pensava que podia resistir àquele doce perigo, mas o beijo o desarmou. Mari é simplesmente adorável. Aida percebe que ela não voltou e se pergunta se algo aconteceu. Em seus pensamentos, lembra de como Mari ri, de sua sinceridade, e admite que talvez realmente goste dela. Durante o intervalo, Mari finalmente retorna. Hitsuka pergunta onde ela estava, e ela explica que foi à enfermaria e que a enfermeira demorou tanto que a aula acabou. Aida pergunta se aconteceu algo, e ela diz que apenas torceu o tornozelo, mas já está bem. A professora pede que todos se sentem, e Hidaka, do seu assento, pergunta se ela consegue andar. Mari sorri em agradecimento, mas ambos demonstram certa tensão. Ao anoitecer, em casa, eles trocam mensagens. Aida pergunta para onde irão no sábado. Hidaka responde que alunos especiais como ele só podem ir a escolas, bibliotecas e hospitais até atingirem a maioridade. Mari acha isso muito rígido e nada divertido. Aida sugere um parque de diversões, mas Hidaka diz que só poderá ir no aniversário. Mari suspira, refletindo sobre como é complicado ser um homem besta. Tocando os lábios, ela recorda o beijo e decide se declarar para colocar um fim naquele amor impossível. Nesse momento, Aida envia outra mensagem sugerindo o parque para cães ao lado da biblioteca. Na manhã seguinte, os 3 vão ao parque. Aida se impressiona com a quantidade de cachorros correndo livres. Ele comenta que é bom terem permitido que Hidaka fosse, e ele explica que estão no limite das regras. Como o local pertence à biblioteca, está tudo bem. Mari chega com seu cachorro Yukimi, pedindo desculpas pelo atraso.
Aida elogia a raça do animal, e Daka o cumprimenta como se fossem velhos conhecidos, revelando que já se encontraram na casa de Mari. Aida se sente um pouco desconfortável com essa conexão que desconhecia. Logo, algumas crianças se aproximam curiosas, perguntando com qual animal Daka é misturado, e ele fica tenso. Aida percebe o desconforto do amigo. Na área de recreação, uma moça chamada Midori cumprimenta Mari, surpresa por vê-la com um homem besta, e diz que nunca tinha visto um ali antes. Mari explica que ele não é agressivo e conhece as regras. Midori conta que um homem besta já a salvou de um acidente, e por isso fala bem deles. Mari se emociona com as palavras. Depois, Aida lança um disco para Yukimi e os três se revezam chamando o cachorro. Aida brinca que o confundem com o animal porque ambos se chamam Yuki. Ele sugere que todos usem os primeiros nomes para ficarem mais próximos e pede que Mari o chame de Yukijiro. Ela concorda, sentindo-se lisonjeada. Aida também pede que Daka o chame pelo apelido Tsunagu, e ele aceita, permitindo que Mari o chame assim também. Aida então leva o cachorro para buscar água, deixando Mari e Daka sós. Ele pede desculpas pelo beijo do dia anterior, e Mari admite que foi ela quem o provocou e que o vê como mais do que um amigo. O beijo a deixou feliz. Ele segura a mão dela e a leva a um beco afastado, para que ninguém ouça. Mari diz que não tem mais o que falar, que não quer impor seus sentimentos e que manterá distância. E Daka confessa que também gosta dela, mas que devem se afastar, pois não pode oferecer um amor normal. Mari reconhece que será difícil, mas pergunta se ainda pode amá-lo. Emocionado, ele diz que havia desistido, achando que as pessoas o julgariam, mas Mari propõe ficarem fisicamente afastados enquanto os corações permanecem próximos. E Daka promete valorizá-la e continuar amando-a. Antes de ir, Mari pede um último abraço forte, e ele, em vez disso, a beija com paixão. Atrás de algumas árvores, Aida presencia a cena e fica paralisado, digerindo o que acabou de ver. Gente, esse capítulo foi de volta ao Parque de Cães. Mari e Daka retornam ao local onde haviam deixado Aida, mas ao se aproximarem o encontram com uma expressão que mistura irritação e incômodo. Claramente não está muito feliz, como se tivesse esperado por eles mais tempo do que o combinado. Há uma rápida troca de palavras, e Aida deixa transparecer que se sente deslocado, enquanto Mari tenta se justificar dizendo que precisou ir ao banheiro. E Daka, por sua vez, entrega uma bebida que havia comprado para aliviar o clima, mas Aida não parece totalmente convencido e lança um olhar que demonstra desconfiança. Mais tarde, ao entardecer, os três se despedem do parque num clima mais leve, embora ainda haja um pouco de tensão. Mari se afasta com Yukimi, enquanto sua mente continua girando em torno de Daka. A ideia de que algo realmente está começando entre eles a deixa tão empolgada que quase sente vontade de gritar para o mundo todo, mas sabe que não pode. Por outro lado, Aida e Daka têm uma conversa mais séria. Aida comenta o quanto se divertiu com os cães, mas logo muda o tom, questionando o que viu entre Daka e Mari no parque. Embora não os tenha pego em nada comprometedor, admite que percebeu algo na forma como estavam próximos. E Daka hesita, mas acaba confessando que há algo importante entre eles, embora ainda não estejam em um relacionamento formal. Ele explica que sua situação não lhe permite prometer um futuro seguro, e isso pesa em sua voz. Aida o escuta com atenção e, apesar de tentar parecer compreensivo, não consegue esconder o incômodo com a ideia de que algo possa estar acontecendo entre eles. Por um momento, sua frustração se torna evidente, mesmo tentando disfarçar, e Daka percebe isso, embora não diga nada. A conversa continua enquanto caminham, e Aida acaba revelando um pouco mais de seus sentimentos. Admite que Mari é importante para ele, mas deixa claro que não pretende se intrometer nem competir por ela, não por falta de vontade, mas porque valoriza a amizade entre os três. É uma decisão difícil, mas ele a expressa com sinceridade, tentando preservar os bons momentos que compartilham. E Daka, no entanto, o incentiva a não reprimir o que sente, dizendo que guardar tudo só piora. O diálogo termina com um entendimento silencioso entre os dois, embora uma sutil rivalidade ainda flutue no ar. Antes de se separarem, uma brincadeira leve entre eles ajuda a aliviar a tensão, mostrando que a amizade ainda é forte. Mais tarde, em casa, Daka cumprimenta a mãe enquanto o cheiro do jantar preenche o ambiente. Ele decide tomar um banho para relaxar depois de um dia tão agitado, mas seus pensamentos começam a vagar. Reflete sobre seus próprios pais e como conseguiram construir uma vida juntos apesar das diferenças e dos preconceitos que enfrentaram. Lembra-se de comentários cruéis que ouvia quando criança, mas também da força e da união deles, sempre se apoiando com um sorriso. Isso faz-se sentir pequeno, consciente de que também luta para controlar seus próprios desejos e impulsos,
e se pergunta se tem o direito de julgar Aida ou se apegar tanto a Mari quando há tantas barreiras ao redor. No dia seguinte, Mari chega à escola bem mais cedo que o habitual, tomada pela ansiedade. Caminhar pelos corredores vazios a ajuda a se acalmar, até que entra na sala e vê Hidaka já lá. Eles trocam um cumprimento tímido e tentam agir naturalmente enquanto comparam os deveres de casa, mas o ar entre eles está pesado de tensão. Hidaka quebra o gelo com um comentário leve sobre como é difícil fingir que nada mudou e, num gesto inesperado, segura a mão de Mari. O toque breve a deixa completamente desconcertada, mas, quando ela tenta se preocupar com as consequências, ele a tranquiliza dizendo que está disposto a lidar com elas, porque o que sentem é real. Durante a aula, o clima fica mais descontraído com os preparativos para o festival esportivo que se aproxima. Hitsuka e Shitara brincam sobre o evento, embora Hitsuka reclame do calor. Mari admite que já está nervosa, com medo de errar nas provas, especialmente na corrida de revezamento. Nesse momento, Aida se aproxima pedindo ajuda com alguns enfeites e, sem perceber, ela o chama pelo primeiro nome na frente de todos. Isso não passa despercebido. Hitsuka e Shitara imediatamente a puxam de lado para interrogá-la. Querem saber se há algo entre ela e Aida. Mari nega rapidamente, mas não consegue esconder o nervosismo quando mencionam Hidaka. As amigas percebem e insistem para que seja sincera, mas ela apenas pede desculpas e diz que não pode contar tudo. Apesar disso, Hitsuka e Shitara garantem que estarão ao seu lado. Enquanto isso, Aida e Hidaka conversam sobre o entusiasmo da turma com o festival. Um colega se aproxima para envolvê-los na organização de uma das provas, a corrida de 3 pernas, e pede que cada um sorteie o nome do parceiro. Aida acaba pegando o nome de Mari e tenta disfarçar quando ela se aproxima, mantendo o clima leve. Já Hidaka tira o nome de uma garota chamada Yuria, mas não parece dar muita importância. Perto dali, alguns garotos cochicham comentários maldosos sobre Hidaka, planejando provocá-lo durante o evento. No entanto, Oshi os interrompe com firmeza, dizendo que está cansado desse tipo de comportamento. Mais tarde, a caminho de casa, Mari caminha ao lado de Hidaka. Estar sozinha com ele a deixa nervosa e feliz ao mesmo tempo. Ela se contém para não segurar sua mão, embora o desejo seja claro. Hidaka percebe e pergunta se ela está bem, o que causa um pequeno mal-entendido que acaba em risadas. Eles conversam sobre o festival, e Mari descobre que será a primeira vez que Hidaka participa de algo assim, já que sua infância era cheia de atividades práticas, não festivas. Isso a anima ainda mais, e ela decide, em silêncio, tornar aquele dia especial para os dois. Em um gesto simples, Hidaka entrega a ela um lenço novo para substituir o antigo que havia se estragado. O detalhe faz Mari sorrir, e há um toque de brincadeira entre eles enquanto caminham, até que percebem que há gente por perto e se afastam. Finalmente, o dia do festival chega, e a escola está cheia de energia. As arquibancadas lotadas, o sol forte e os gritos de torcida criam um clima vibrante. Mari e Hitsuka assistem enquanto Hidaka se prepara para correr. Mari o incentiva com entusiasmo, e antes da prova, Oshi se aproxima com um comentário provocador, dizendo esperar que ele fracasse. Hidaka, com calma, responde com confiança, o que o desarma completamente. Quando o sinal de largada soa, Hidaka dispara e cruza a linha de chegada em primeiro lugar, deixando todos impressionados. O público explode em aplausos e murmúrios, e Mari corre até ele, cobrindo-o com uma toalha, preocupada com a atenção que ele está recebendo. Ele agradece com um sorriso que faz o coração dela disparar. Antes de ir para sua próxima competição, Hidaka agradece e deseja boa sorte a ela com um sorriso que enche Mari de ânimo. Em seguida, é a vez de Mari competir ao lado de Aida na corrida de 3 pernas. Enquanto amarram as pernas com uma fita, há um momento de proximidade que a deixa um pouco abalada. Aida então pede que ela se concentre apenas nele durante a corrida. Embora suas palavras sejam apenas sobre manter a coordenação para vencer, Mari não consegue deixar de se perguntar se havia um duplo sentido naquele comentário. Eles correm com tudo e conseguem cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Mesmo comemorando a vitória, Mari continua pensando no que Aida disse, até que ele esclarece, de forma natural, que apenas se referia à sincronia durante a prova. Isso a alivia, embora também a faça rir de si mesma por ter entendido errado. Enquanto isso, Hidaka participa da mesma competição com Yuria, uma garota tímida e um pouco insegura por causa de sua falta de habilidade. Antes de começar, ela está claramente nervosa, com medo de atrapalhá-lo, mas Hidaka tranquiliza, sugerindo que corram no próprio ritmo e que ela se apoie nele como se fosse uma parede. Durante a corrida, ele a guia com paciência e, embora não ganhem, terminam em 4º lugar, o que para Yuria já é uma grande conquista.
Ela não consegue evitar olhar para ele com uma nova admiração, surpresa por sua gentileza. Das arquibancadas, Mari observa tudo com uma leve pontada de ciúme, embora tente não dar muita importância. O festival continua, mas nem tudo é diversão. Enquanto vai até a sala pegar uma toalha, Mari cruza com Oshii e alguns outros garotos no corredor. Os comentários que ouve sobre ela e Hidaka a deixam desconfortável, embora Oshii interrompa a conversa dizendo que não quer saber do que eles planejam. Mesmo assim, Mari fica com uma sensação de inquietude que não consegue afastar. Depois, ela se refugia em uma sala vazia, observando o movimento do festival pela janela. Nesse momento, Hidaka aparece, também fugindo do barulho, e os dois compartilham um instante de tranquilidade. Conversam sobre como está sendo o dia, e embora Hidaka admita que não sabe se está realmente contribuindo com a turma, Mari confessa que sentiu um pouco de ciúmes por não ter corrido com ele. A confissão os aproxima ainda mais, e naquele espaço silencioso, Hidaka se permite um gesto de carinho que faz o coração de Mari disparar. Nesse momento, surge uma faísca de possessividade em Hidaka enquanto ele se aproxima ainda mais de Mari, deslizando o rosto pelo pescoço dela, como se quisesse apagar qualquer rastro de outra pessoa que pudesse ter estado perto dela. Mari sente o calor daquela aproximação. E, embora parte dela se preocupe com a possibilidade de alguém entrar a qualquer instante, outra parte não quer que aquele momento termine. Seu coração dispara, dividindo-se entre interromper tudo ou deixar o instante seguir seu curso. Mas, justo quando a tensão está prestes a se romper, algumas vozes do lado de fora os tiram do transe, e Hidaka se desculpa por ter chegado tão perto de repente. Mari tenta disfarçar seu nervosismo, e os dois decidem voltar ao festival antes que a chuva piore. Enquanto caminham de volta, Mari não consegue parar de pensar no que acabou de acontecer. Quando chegam ao campo do festival, o ambiente está agitado. Mari encontra Hitsuka, que conta que Oshii sofreu um acidente e torceu o pé, deixando a equipe sem o corredor âncora para os revezamentos. Todos estão preocupados, sem saber quem poderia substituí-lo. Mari observa Oshii e se pergunta como algo assim aconteceu tão rápido, já que o tinha visto bem poucas horas antes. Enquanto os estudantes murmuram tentando decidir quem poderia ocupar o lugar, Aida menciona que já havia sido feito um sorteio porque ninguém queria correr, então encontrar um voluntário agora parecia impossível. O professor aparece apressando todos, avisando que a prova começaria em breve e que a chuva já havia passado, mas o grupo ainda não tinha solução. Nesse momento, Yuria sugere timidamente que Hidaka poderia correr como âncora. A ideia surpreende a todos, e ela fica nervosa ao sentir os olhares recaírem sobre si. Aida se vira para Hidaka para perguntar diretamente sua opinião. Ele hesita por apenas um instante antes de aceitar, com uma confiança que impressiona os outros. Alguns colegas que antes o viam com desconfiança agora parecem animados com a chance real de vitória. Mari aproveita para se aproximar de Oshii, que está sentado com o pé enfaixado. Quando tenta perguntar o que aconteceu, ele responde de forma ríspida a princípio, mas logo diz que, depois de cruzar com ela no corredor, alguns garotos o espancaram. A revelação deixa Mari chocada, sentindo que algo não fazia sentido desde o início. Mas, antes que ela consiga refletir, Oshii admite que estava brincando. Mari, antes de ir embora, diz com sinceridade que ele não deveria carregar a dor sozinho e promete correr com toda a energia para honrar o esforço da equipe. Minutos depois, começam os preparativos para o revezamento e Hidaka se posiciona como corredor final. Mas nem todos estão satisfeitos. Alguns garotos de outras turmas começam a reclamar ao vê-lo pronto para competir, acusando-o de trapacear por ser um homem fera. A tensão cresce, mas Aida intervém, esclarecendo que tudo foi acordado com os professores de ambos os lados. Ele lembra Hidaka de que toda a classe confia nele e que basta correr como um integrante do time. Mari também se aproxima e os dois se preparam para dar o melhor de si. A corrida começa explosiva, mas as vaias dos outros times não cessam. Os insultos contra Hidaka, chamando-o de trapaceiro e desejando que caísse, ecoam nas arquibancadas. Mari percebe cada palavra cruel, consciente de que ele deve ouvi-las ainda mais forte com seus sentidos aguçados. Mas também percebe algo mais. Entre os gritos negativos, os incentivos de sua própria turma brilham com força, apoiando cada corredor. No breve contato, sente uma conexão especial, como se estivesse passando, além do bastão, toda a confiança construída entre eles e com a turma. Hidaka pega o bastão e dispara com uma velocidade impressionante, correndo sob um céu que havia se aberto após a chuva. Cada passada parece desafiar preconceitos, e ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, o estrondo dos gritos do seu time o envolve completamente. Mari observa tudo, percebendo como ele conquistou aquele lugar entre todos ao se permitir fazer parte do grupo. Mais tarde, o festival termina com um clima de vitória,
mas não apenas de competições. Mari escuta algumas garotas comentando sobre uma delas ter se confessado para alguém e sido aceita. A cena inspira Mari, despertando nela uma urgência de falar com Hidaka, de dizer o que carrega no coração. Ela corre para encontrá-lo antes que ele vá embora e o acha com Aida, ambos cobertos de lama das provas. Hidaka termina de se limpar primeiro e está prestes a sair quando Aida o atinge com água da mangueira em comemoração, iniciando uma brincadeira entre os dois. Mari observa a cena, contagiada pela leveza daquele momento. Pouco depois, em uma sala, Mari se oferece para buscar a chave e usar um secador de cabelo para ajudar Hidaka a se secar. Ela deixa os dois sozinhos por um instante, e Aida aproveita para refletir sobre o dia. Nesse momento, seu celular toca. Seus irmãos pedem que prepare o jantar. Ele se desculpa por deixá-lo molhado e sai correndo, prometendo compensá-lo depois. Antes de ir, ambos reconhecem que, apesar das frustrações, se divertiram de verdade. No corredor, Aida cruza com Mari. Ele diz que tem compromissos e pede para ela cuidar de Hidaka na ausência dele. A ideia de ficar sozinha com Hidaka deixa Mari nervosa, mas ela tenta esconder. Antes de se afastar, Aida percebe um pouco de lama no cabelo dela e se aproxima além do necessário para ajudar a limpar, criando um momento desconfortável. Justo então, Oshii aparece fazendo piadas sobre o quão próximos eles estão e pergunta se por acaso estão namorando. Mari nega rapidamente, mas Aida entra na brincadeira, criando um clima leve, porém carregado de nuances. Oshii, por fim, se despede, deixando no ar uma curiosidade difícil de ignorar. Enquanto caminha sozinho pela rua, Aida deixa cair sua máscara descontraída e pensa no que acabou de fazer. Sente que se deixou levar por um impulso egoísta ao se aproximar tanto de Mari. E, mesmo querendo que os três continuem aproveitando o tempo juntos, outra parte dele luta com o desejo de que Mari o olhe da mesma forma que olha para Hidaka. Ele também quer apoiar seu amigo na escola, mas se sente preso entre desejos contraditórios, sem saber qual priorizar ou como equilibrar tudo sem perder o que já construíram. De volta ao corredor da escola, Oshii retoma a conversa com Mari, insistindo que ela e Aida pareciam muito próximos e perguntando se realmente não há nada entre eles. Ela nega com firmeza, mas Oshii solta um comentário provocativo, dizendo que em um triângulo formado por um homem, uma mulher e um animal, o senso comum indica que o homem e a mulher acabam juntos, descartando o outro. As palavras atingem Mari, que tenta rebatê-lo, defendendo que humanos e homens-fera também podem se apaixonar. Oshii, porém, debocha da ideia, afirmando que existe um muro de séculos separando as duas espécies e que são incompatíveis. Hidaka aparece procurando por ela, percebendo que ela estava demorando. Oshii não acrescenta mais nada e os manda seguir. Mari se apressa em se desculpar com Hidaka por tê-lo deixado esperando. Oshii os observa se afastarem e, embora tente justificar suas palavras como algo lógico, fica completamente surpreso ao notar um detalhe. Mari e Hidaka estão de mãos dadas. A cena o deixa confuso. Mais tarde, na sala doméstica, Mari ajuda Hidaka a se secar enquanto seus pensamentos voltam às palavras de Oshii. Ela não conseguiu rebatê-lo na hora porque, no fundo, carregou por anos a sensação de que esse muro de diferenças entre espécies realmente existe, um lembrete constante de como o mundo deles pode ser complicado. Ainda assim, não está disposta a desistir do que sente por Hidaka. Hidaka, percebendo sua expressão distante, pergunta se Oshii disse algo que a machucou. Mari menciona o enorme muro que separa seus mundos. Mas Hidaka oferece uma visão completamente diferente. Para ele, aquilo não é uma barreira, e sim uma porta, uma passagem entre dois lados. Ele explica que, se essa passagem não existisse, ele não estaria ali com ela. E que ela também poderia atravessar para o mundo dele, se quisesse. As palavras dele mexem profundamente com Mari. O momento se aprofunda ainda mais quando os dois se aproximam e selam aquela conexão com um beijo que parece apagar qualquer distância. Mari sente que não há muro algum entre eles, apenas um futuro que podem construir lado a lado. Nesse instante de intimidade, ela confessa que está tudo bem se ele quiser marcá-la com seu aroma, dando-lhe permissão para se aproximar mais. Hidaka hesita, admitindo que seus instintos podem sair de controle se ele se deixar levar totalmente, já que ainda não está acostumado com a intensidade que ela desperta nele. Mari sugere tentar algo gradual, uma espécie de teste, lembrando de um momento anterior na casa de Aida. Hidaka então menciona que as férias de verão estão chegando e propõe algo inesperado, convidá-la para ir ao seu quarto, do outro lado daquele muro, para continuarem explorando essa conexão. Mari aceita, sentindo que isso não é apenas uma promessa, mas um passo em direção a um mundo totalmente novo ao lado dele. Dias depois, as aulas acabam e o verão começa oficialmente. Mari, Hidaka e Aida deixam a escola juntos, planejando aproveitar as férias os três. Mas, ao chegarem ao portão,
Mari nota uma garota fera de aparência felina, Kizara, alguém próxima de Daka. Sem hesitar, Kizara corre até ele e o abraça, pedindo que voltem juntos para casa. Mari observa a cena, pensando que assim começa o verão da promessa que ela e Daka fizeram, um verão cheio de emoções e desafios. Logo depois, a garota felina olha para Hidaka e diz que estava esperando por ele há muito tempo, perguntando onde ele tinha se metido por tanto tempo. Em seguida, ela o abraça, deixando Mari apenas olhando, sem reação. Aquilo acendeu a insegurança dentro da Mari, algo que a gente só ia entender melhor um pouco mais tarde. A Katira era muito próxima do Hidaka, e todo mundo ali comentava sobre o fato de haver duas pessoas da raça felina no mesmo lugar. Então Yukira diz que era melhor irem embora, o que deixa Mari até mais aliviada. Mas Hidaka responde que talvez não consiga ir, e apresenta a amiga felina. O nome dela era Kizara. Hidaka apresenta Mari e Yukira, mas Kizara sente um cheiro estranho vindo da Mari e pergunta se ela é mesmo amiga dele. Chegando perto, Kizara comenta que, sinceramente, o cheiro dela não era nada bom. E, literalmente, ela estava prestes a expor Mari, dizendo algo como "você não gosta do Hidaka, né?" Antes que falasse demais, Hidaka tampa a boca dela, impedindo que continuasse. Mari fica assustada, pensando que Kizara queria perguntar o que ela realmente sentia por Hidaka. O clima ali já tinha ficado bem pesado. Hidaka decide levar Kizara para casa, e Yukira concorda, dizendo que a situação estava ficando complicada. Kizara, por outro lado, olhava para Mari com muita raiva. Mesmo quando Mari tentava sorrir, o olhar dela não mudava. Depois vemos a cena da Mari com Yukira conversando sobre Kizara. Mari comenta que ela era realmente muito bonita. Yukira concorda e diz que, de certa forma, o plano deles tinha dado errado, já que costumavam sair bastante juntos. Ele comenta que a amizade de infância entre Daka e Kizara era um obstáculo difícil para eles. Mari, por sua vez, só conseguia pensar se ainda conseguiria conversar com Hidaka depois de tudo aquilo. Quando viu os dois juntos, Mari teve a sensação de que formavam um casal perfeito, pareciam feitos um para o outro. E, para ser sincero, isso deixava ela bem mal, e ele aparece na praia. Yukira comenta que o oceano é o melhor lugar para melhorar o humor de alguém. Eles até brincam, imaginando se Daka gosta de praia ou não, já que ele é meio animal. Depois tiram os sapatos e entram na água. Yukira repara que Daka não tinha ido junto e diz que isso é chato, mas que eles poderiam deixar ele com um pouco de ciúmes tirando algumas fotos. Mari diz para Yukira parar de agir como uma criança. Quando Yukira está tirando fotos da Mari, ela fica bem nervosa. Ele tenta acalmar, dizendo para relaxar, mas Mari acaba escorregando e quase cai na água, até que Yukira segura tempo, puxando-a para perto. Eles ficam bem próximos, deixando Mari envergonhada. Ela pede desculpas e agradece. Yukira pergunta se ela está bem. Mari comenta que sentiu algo tocar seu pé, e Yukira responde que no mar pode ter coisas perigosas, então ela precisa tomar cuidado. Mari se assusta e sai correndo, e Yukira diz que não precisava correr. Yukira começa a rir vendo a reação dela, e Mari, mesmo assustada, acaba rindo também. Ele aproveita o momento e tira uma foto bonita dela. Mari pede para ele não fazer mais aquilo, e Yukira responde que não podia deixar o dia terminar com ela triste, precisava fazer algo para vê-la sorrir. Ele diz que agora se sente melhor vendo a alegria dela, e que o dia finalmente parecia normal de novo. Mas na cabeça da Mari ainda ecoavam as palavras da Kizara, que disse que não gostou do sorriso dela. Mari pensa que talvez Yukira também tenha ouvido aquilo, percebido sua tristeza e tentado animá-la de propósito. Mari agradece com carinho, mas Yukira responde que não precisa agradecer nada, afinal eles são amigos, e é natural ajudar. Mari pensa que não quer mais viver com medo, mas que não tem escolha a não ser continuar sorrindo. Ela acha que deveria conversar com Hidaka sobre tudo isso. Então vemos Kizara conversando com Hidaka, mas ele a ignora. Ela pergunta se ele está bravo, e ele explica que, se ela continuar agindo daquele jeito com seus amigos, é claro que ele vai ficar irritado. Kizara insiste que não fez nada de errado, que sentiu o cheiro dele vindo da Mari e percebeu que os dois não eram apenas amigos. Ela lembra que, como ele é um beast person, sabe muito bem o quanto isso pode dar errado para ele. Kizara estava prestes a continuar falando, mas novamente Hidaka tampa a boca dela para impedir. Ele diz que eles são apenas amigos, que não há motivo para ela pensar demais, e que o jeito como ela está reagindo é extremamente estranho. Logo depois disso, Kizara começa a falar que, para ser sincera, ele mudou muito. Desde que atravessou a barreira e passou a conviver com humanos, ela tem certeza de que isso vai machucá-lo no futuro.
Ela afirma que sabe que ele começou a amar profundamente uma humana, mas que ninguém jamais aceitaria isso, e que ele mesmo sabe disso muito bem. Hidaka, triste, responde que ela está certa e que ele tem consciência de tudo isso. Kizara completa dizendo que não vai aceitar essa situação de forma alguma. Logo em seguida, ele checa o celular e vê que o Kira havia enviado uma foto da Mari sorrindo. Então, Mari liga para ele. Hidaka fica muito nervoso ao ver a chamada e atende, perguntando onde ela está. Mari diz que está indo para casa, e ele comenta sobre a foto que recebeu. Mari responde que sabe que deve ter parecido estranho. Hidaka, no entanto, diz que não achou estranho, que, na verdade, o cheiro dela na foto era muito fofo. Ao ouvir a palavra fofa, Mari fica totalmente surpresa. Ela estava com muita vontade de conversar com ele, mas não sabia nem por onde começar. Hidaka aproveita para pedir desculpas pelo comportamento da Kizara, dizendo que ela nunca age daquela forma e que não sabe o que deu nela. Mari responde que ele não precisa pedir desculpas, que aquele era o comportamento natural da Kizara e que isso não fazia tanta diferença. Embora, por dentro, Mari estivesse morrendo de medo e não quisesse contar isso para ele. Mari diz que, se algo estivesse incomodando ele, ela achava que ele deveria compartilhar com ela, que isso faria ele se sentir melhor. Ele acrescenta que conversar por telefone não adianta tanto assim, que ele quer vê-la pessoalmente. Mari entra em pânico. Ela pensa que seria a primeira vez atravessando a barreira, algo realmente incrível, mas assustador. Era aquela sensação misturada de medo e empolgação. E o Kira explica para ela o processo de atravessar a parede, que envolvia alguns passos. Mari estava nervosa, dizendo para si mesma que seu coração estava acelerado demais e que só ficaria calma depois de ver Hidaka. A cena muda para Hidaka, que espera Mari sem conseguir se conter de tanta ansiedade. Kizara aparece de relance, mas ele tenta falar com ela e ela o ignora. Ele tenta conversar novamente, mas Kizara diz que não conseguirá falar com ele agora, precisa encontrar seus amigos. Ela se senta com eles, mas continua muito triste. Seus amigos perguntam por que ela está tão deprimida, e Kizara responde que, como não ficaria? Hidaka conseguiu uma namorada, e isso estava destruindo ela por dentro. Eles comentam sobre o fato de Hidaka ter se apaixonado por uma humana, e Kizara fica ainda mais mal. Era óbvio para todos, Kizara gostava de Hidaka. Mas ele sempre deixou claro que a via apenas como uma irmã mais nova. Ela tinha medo do que aconteceria se confessasse, temia ser rejeitada e perder até mesmo a amizade. Kizara começa a lembrar do passado, do dia em que conheceu Hidaka pela primeira vez. Achou que ele era agressivo, um beast person bravo, mas depois percebeu o quão gentil ele realmente era. E foi assim que acabou se apaixonando profundamente por ele, e acreditava que ainda o amava da mesma forma. Ela também comenta que a pessoa que ajudou Hidaka no passado era uma humana, o que explicava por que ele conseguia interagir tão bem com humanos agora. A cena volta para Mari, caminhando enquanto vê o mapa no celular. De repente, ela sente um cheiro forte de flores e percebe um jardim lindíssimo bem à sua frente. E, sem aviso, Hidaka aparece atrás dela, abraçando-a. Ele diz que já faz 2 semanas desde a última vez que a viu. Mari fica tímida e diz que ele tem razão. Ela comenta sobre o jardim, dizendo que é lindo, e Hidaka responde que fica feliz em ouvir isso. Ele diz que está muito feliz por ela ter vindo ali pela primeira vez. Mari tenta fingir coragem, dizendo que não sentiu medo nenhum e que o lugar parecia normal. Os dois então começam a demonstrar carinho um pelo outro, algo que já havia virado rotina, mas que não faziam há 2 semanas. Depois disso, eles começam a passear pela cidade. Mari observa tudo com muita atenção, encantada com o mundo dos Beast Person. Hidaka pergunta o que há de errado, e ela diz que tudo ali é completamente diferente. Então Mari vê alguns humanos convivendo com Beast Person e pergunta a Hidaka o que eles estavam fazendo ali. Ele responde que provavelmente eram amigos que vieram visitar. Logo depois, alguns Beast Person com aparência de delinquentes passam reclamando do caminho. Hidaka puxa Mari para o lado e diz para ela não se preocupar, porque está ali para protegê-la. Um homem chama Hidaka e pede ajuda. Quando vê Mari, ele pede desculpas por atrapalhar, dizendo para eles aproveitarem o passeio. Mas Mari insiste e diz que eles podem ajudar. Hidaka fica irritado, porque queria passar tempo com ela, mas acaba aceitando. O homem comenta com ele o quanto o sorriso da Mari é bonito e diz que ela parece uma ótima garota. Ele também comenta que consegue sentir no ar o perfume de alguém apaixonado, algo muito especial para Beast Person. Enquanto Hidaka ajuda o homem, Mari anda pela cidade feliz, achando tudo maravilhoso. De repente, ao olhar para frente, ela vê alguém, Siraha.
As duas ficam se encarando. A história começa quando Kisara aparece de repente diante de Mari. As duas ficam surpresas com o encontro inesperado. Sem dar explicações, Kisara segura a mão de Mari e a arrasta para outro lugar, deixando Mari completamente confusa sobre o que está acontecendo. Durante o trajeto, Kisara demonstra desconfiança em relação à presença de Mari ali. Mari tenta explicar que só estava visitando a área, mas Kisara percebe que ela estava ali por causa de alguém. Mari acaba admitindo para si mesma que realmente foi impulsionada por seus sentimentos por Hidaka. Ela já havia sentido medo naquele lugar, mas agora estava mais focada no desejo de aproveitar o momento ao lado dele. Ao perceber a sinceridade e a bondade de Mari, Kisara começa a reconsiderar suas próprias atitudes. Lembra do dia em que ameaçou e acaba reconhecendo que Mari é uma pessoa melhor do que imaginava. Enquanto isso, Mari passa a suspeitar que Kisara guarda sentimentos confusos envolvendo Hidaka. Esse momento é interrompido quando dois rapazes aparecem e interpretam a cena de forma equivocada. Eles acreditam que Mari está causando problemas para Kisara e tentam afastá-la à força. Um deles chega a segurar Mari de maneira agressiva, impedindo-a de se explicar. Kisara reage imediatamente, mordendo a mão do agressor e defendendo Mari. Quando o rapaz tenta revidar, Mari rapidamente puxa Kisara e as duas caem no chão, evitando o golpe. Mesmo após a queda, Kisara se preocupa com Mari, que explica que agiu para proteger não só Kisara, mas qualquer pessoa próxima de Hidaka. Nesse instante, Hidaka chega e confronta o agressor, resolvendo a situação e levando todos para a delegacia. Na delegacia, Mari registra o incidente enquanto tenta controlar o nervosismo. Ela comenta sobre a força dos Beast People, ainda tremendo por causa do susto. Kisara aparece logo depois, visivelmente preocupada com o bem-estar dela. O braço de Mari está machucado, e Hidaka tenta cuidar do ferimento, mas Kisara recua, querendo evitar a ajuda dele. Apesar disso, ela demonstra respeito por Mari, reconhecendo sua atitude protetora. Kisara, ainda apreensiva, aconselha Hidaka a cuidar bem de Mari. Mesmo tentando parecer mais rígida, ela acaba demonstrando apoio ao casal. Depois, aproxima-se de Mari e, de forma discreta, reforça que ela deve cuidar de Hidaka. Isso deixa Hidaka genuinamente feliz, pois significa que Kisara finalmente aceitou os dois. Mari percebe que Kisara age assim porque não quer que ninguém se machuque, e sente-se aliviada por ter seu apoio. Em seguida, Hidaka retoma o plano inicial de levá-la para sua casa, embora demonstre certo receio. Mari, porém, o tranquiliza com sua confiança. Durante o caminho, os dois acabam se aproximando ainda mais, compartilhando um momento carinhoso. Ao chegarem à casa de Hidaka, Mari fica nervosa, imaginando como será encontrar os pais dele, mas descobre que eles não estão em casa. No quarto, Mari aguarda sozinha enquanto Hidaka sai por alguns instantes. Quando ele volta com água morna, começa a limpar o ferimento dela com cuidado. A situação deixa os dois ainda mais nervosos, gerando outra troca de carinho. Mas, de repente, Hidaka pega uma máscara e a coloca no rosto. Mari fica extremamente surpresa com o que Hidaka está fazendo, e ele começa a explicar que não quer machucá-la de jeito nenhum. Mari interpreta o gesto como uma forma de carinho e percebe o quanto ele realmente se importa com ela. Agradecida por tudo que ele fez, ela o ajuda a colocar a máscara e pergunta se ele não está sentindo dor. Hidaka responde que está totalmente bem. Mari pede que ele não pense em fazer nada errado, e Hidaka diz que já planejou tudo o que precisa fazer. Os dois ficam cada vez mais próximos, e Mari fica muito nervosa. Hidaka se aproxima ainda mais e comenta que o cheiro dela parece ainda mais forte do que quando estão na escola. Ele tenta dar mais um passo, mas Mari hesita. Hidaka pergunta se não deveria continuar, e Mari diz que ele pode fazer o que quiser. Hidaka realmente tenta avançar mais, e em sua mente só pensa em tirar a máscara, morder a Mari, dar uma marca de amor nela, coisas desse tipo. Enquanto isso, Mari está apavorada. Hidaka, no entanto, tenta se controlar, afirmando que ama muito Mari e quer tocá-la. Mari pergunta se ele está bem, e Hidaka começa a perceber que talvez sua atitude estivesse assustando-a. Ao notar a luta interna dele, Mari o abraça para acalmá-lo. Hidaka admite que ela é realmente muito fofa, mas também diz que talvez devam parar por ali, embora não queira. Seu desejo de continuar é forte, e ele começa a perder o controle, ficando cada vez mais agressivo. Mari então sugere que eles parem. Hidaka concorda, dizendo que não sabe o que está acontecendo com ele, e sai rapidamente do quarto, pedindo para ela arrumar as roupas. Fora do quarto, ele pensa sobre como não conseguiu tocar Mari como queria porque não consegue se controlar direito.
Mari, por outro lado, acredita que ele conseguiu se controlar bem dessa vez e que, com o tempo, aprenderá a lidar melhor com seus impulsos. Depois disso, Mari percebe que o zíper do vestido não está fechando. Hidaka aparece e pergunta se ela está bem. Ela explica o problema, e ele se oferece para ajudar. Ao fechar o zíper, ele a toca de propósito nas costas, deixando Mari envergonhada. Hidaka comenta que o cheiro dela é realmente muito bom. Eles continuam conversando carinhosamente. Mari diz que, da próxima vez, tentará ficar mais tempo ali com ele. Hidaka pergunta se ela realmente vai voltar. Isso a deixa envergonhada, e ela tenta se explicar. Hidaka então pede que ela prometa voltar, e Mari promete. Chega o momento de Mari ir embora, e ela o abraça. Conta que gostou muito do dia e também de conhecer melhor o lugar. Nesse momento, recebe uma mensagem de Kitara lembrando sobre o dever de casa das férias, que ela ainda não fez, enquanto Hidaka já havia terminado. Eles então marcam de se encontrar em um café para estudarem juntos. Na cena do café, Yukara diz que Mari salvou sua vida, porque ele não sabia como completar as tarefas sozinho. Eles conversam sobre várias coisas, e Mari mostra uma foto de seu cachorro depois do corte de pelo, o que todos acham muito fofo. Quando a mão de Mari toca na mão de Hidaka, ela fica muito corada e, para disfarçar, diz que vai buscar uma bebida, perguntando se eles querem algo. Enquanto ela se afasta, Kitara comenta que Mari parece muito feliz e pergunta se os dois estiveram juntos recentemente. Hidaka responde que sim e lembra que Kitara também saiu com Mari para a praia. Kitara diz que foi como amigos. Hidaka agradece por tê-lo convidado naquele dia, dizendo que ficou feliz em reencontrá-lo depois de tanto tempo, mas Kitara acha estranho ele falar dessa forma. Os dois continuam conversando e percebem algumas pessoas usando yukata, comentando que era dia de festival. Mari aparece e pergunta o que está acontecendo, e eles respondem que precisam ir a um lugar. Já estava anoitecendo quando todos começaram a subir as escadas. Mari quer saber para onde estão indo, mas dizem que é segredo. Mari percebe que estão bem alto e o cara explica que precisarão passar pela floresta. Os dois garotos estendem as mãos para ajudá-la a subir, e Mari segura as duas mãos ao mesmo tempo. Eles pedem que Mari feche os olhos, pois estão muito próximos do destino. Guiam-na pelas mãos para que ela não se machuque. Quando pedem para ela abrir os olhos, Mari fica impressionada com a vista. Era realmente muito bonita. Eles explicam que aquele festival de Firebug é incrível porque humanos e Beast People aproveitam juntos. Hidaka admite que nunca havia se divertido tanto ali, e Mari está radiante, se mexendo toda de tão animada. Hidaka também conta que era sua primeira vez vendo o Firebug de perto. Eles passam o tempo aproveitando o festival, e assim o episódio termina. A história começa mostrando que finalmente as aulas voltaram, ou seja, as férias de verão tinham acabado. Uma das meninas comenta que todos deveriam dar ideias para o festival da escola. Logo depois, Yukihara pergunta se eles vão almoçar juntos. Hidaka diz que precisa passar na biblioteca, e Mari responde que também precisa ir até lá. Então, os dois seguem juntos para a biblioteca. Mari estava procurando um livro, mas não conseguia alcançar por causa da altura. Hidaka pega o livro para ela e comenta sobre como ser alto é realmente útil. Nesse momento, um garoto passa ali perto e Hidaka puxa Mari para ficar atrás dele, deixando os dois bem próximos. Mari, um pouco sem jeito, pergunta se ele não está incomodado por estarem tão colados ali dentro. Hidaka diz que não tem problema nenhum. Quando as outras pessoas saem da biblioteca, ele pergunta se ela está bem e sugere que eles voltem, porque Yukihara deve estar esperando. No terraço da escola, todos estão almoçando juntos. Yukihara diz que realmente sentiu falta daquele lugar. Mari pensa consigo mesma que Hidaka está tentando agir normalmente, mas ela ainda se sente estranha. Ela lembra dos momentos incríveis que passou com ele nas férias e fica feliz que ninguém tenha percebido nada. Ao mesmo tempo, pensa que desde aquele dia, Hidaka não ficou mais tão próximo dela. Ela se pergunta o que poderia fazer para ficar mais perto dele novamente. Os dois garotos percebem que ela está estranha e perguntam se aconteceu algo. Mari, nervosa, diz que está tudo bem. Depois de conversarem sobre outras coisas, chega a hora de voltar para casa. Hidaka pergunta se ela tem algo na cabeça. Mari nega, mas pensa que seria muito estranho perguntar diretamente se ele gosta dela ou se sente atraído por ela. De repente, Kizara aparece, abraça Mari bem forte e deixa Hidaka surpreso. Hidaka pergunta por que ela apareceu ali. Kizara explica que queria levar Mari para fazer compras, o que deixa Mari feliz. Outros estudantes começam a observar tudo. Kizara diz que, quando Mari a salvou antes, o laço do seu cabelo tinha quebrado,
e ela não gostou nada disso. Então, queria dar um presente novo para Mari, algo que ficasse super fofo nela. Mari fica muito feliz com isso e aceita ir com ela. Depois, vemos Yukihara treinando antes de ir até Hidaka. Hidaka conta que Mari saiu com Kizara e revela que, durante as férias, Mari foi até a vila deles. Yukihara fica ainda mais surpreso e comenta que Hidaka claramente está nervoso e preocupado. Ele pensa que Hidaka jamais conseguiria esconder o quanto se importa com ela. Em seguida, vemos Mari e Kizara fazendo compras. Kizara não consegue escolher algo e olha para Mari, que está totalmente indecisa sobre o que Hidaka gostaria. Kizara diz que, seja o que for que Mari escolher, Hidaka certamente vai gostar. Mari responde que entende, mas que quer ser tratada por Hidaka como uma garota, não só como alguém de quem ele cuida. Kizara ri e pergunta que tipo de comentário é esse, dizendo que era óbvio que os dois exalavam um cheiro que mostrava o quanto se amam. Ela comenta que humanos não têm essa habilidade de perceber cheiros como ela. Mari admite que sabe que Hidaka se preocupa com ela, mas gostaria que ele a visse como uma garota e que ela fosse mais fofa e melhor ao falar com ele. Kizara diz que Mari já é perfeita do jeito que é. Depois de muita conversa, Mari pensa que não sabe bem o que existe entre eles, mas sabe que os sentimentos são reais e que ela quer que continue sendo assim. Ela agradece Kizara emocionada. No dia seguinte, no terraço da escola, Yukihara elogia Mari, dizendo que ela está bem diferente naquele dia e que seu cabelo está lindo. Isso deixa Mari super feliz. Ela pergunta a Hidaka se ele acha o mesmo, e ele confirma. Nesse momento, o capitão chega e arrasta Yukihara para treinar, apesar de ele dizer que já tinha treinado. O capitão ignora completamente. Quando o capitão pergunta se Mari e Hidaka não vão descer, eles se sentam afastados e dizem que vão planejar o festival ali mesmo. De repente, Hidaka abraça Mari e diz que sentiu muita falta do cheiro dela e que não quer que ela fique longe dele. Mari pensa que estava analisando demais tudo e que isso a impedia de se aproximar dele. Ela diz que não vai mais se afastar. Então, ela diz eu te amo para Hidaka, e os dois se beijam ali mesmo. Hidaka pergunta por que ela mudou o corte de cabelo, e Mari responde que queria que ele gostasse. Ele diz que está realmente muito fofo e que ela fica adorável quando está nervosa. Eles ficam ainda mais próximos, e Mari pensa que, mesmo que a distância entre eles aumente às vezes, seus corações continuam se aproximando cada vez mais. Hidaka puxa novamente e diz que não consegue se controlar. Nesse momento, algumas pessoas começam a subir para o terraço. Antes que a porta se abra, Hidaka rapidamente a abre por dentro e vai embora com Mari para evitar serem vistos. E Mary estava muito corada, e todos estavam comentando sobre o que afinal aquela garota estava fazendo ali com esse segundo garoto. Depois disso, todos jogam pedra-papel-tesoura, onde Mary e Yuki perdem, e os dois tinham que ir fazer compras. Eles pedem ajuda para Hidaka, mas ele recusa porque estava muito ocupado. E o pessoal continuava elogiando Hidaka, dizendo que ele estava fazendo um ótimo trabalho. E realmente, todos estavam trabalhando bastante e se divertindo, então era bem legal de ver. Depois disso, Mary diz que acha que eles também deveriam trabalhar duro, e fala para irem logo. Mas Yukihara começa a chorar dizendo que odeia fazer compras. Hidaka fala para eles irem, e que se tiverem algum problema, podem chamá-lo. E diz para todos fazerem seu trabalho direitinho. Então Mary e Yuki vão embora. Mary fica feliz porque toda a classe já tinha aceitado Hidaka com muito carinho. De repente, um garoto entra na sala chamando Hidaka. Depois vemos a cena de Mary e Yuki fazendo compras juntos, conversando, pegando as coisas que precisavam para a escola. Yukihara diz que parece que Mary está bem feliz, e ela responde que claro que está, afinal estavam comprando coisas para a escola e também se divertindo juntos. Então Yuki dá um ursinho de pelúcia para Mary como presente para o cachorro dela. O aniversário de 6 anos dele estava chegando. Mary comenta que tinha pensado em dar uma coleira, mas agradece muito pelo presente. Yuki pergunta quando é o aniversário dela, dizendo que quer dar um presente também. O aniversário de Yukihara era 8 de janeiro, por isso Mary brinca. Ah, então você nasceu no frio. Ele diz que vai ficar muito feliz se ela escolher um presente para ele. Mary diz que vai tentar escolher algo que ele goste. Ela pensa que às vezes acha estranho, porque Yuki se preocupa muito com eles três estarem juntos. Parece que ele realmente se importa com eles, e às vezes ela não entende muito bem. Ela diz timidamente que, se ele precisar de alguma coisa, pode pedir para ela. Ele pergunta, você está tentando cuidar de mim? E ela nega, dizendo que se tiver algo que ela possa dar e que ele precise, ela ficaria feliz. Ele então diz que tem algo que quer contar a ela, mas não naquele momento,
diria depois, e promete que contará. Ele agradece por ela cuidar dele. E Mary pensa que às vezes parece meio estranho, porque enquanto ela conversava com Yuki, sentia uma agitação estranha no peito. Depois eles voltam para a sala e entregam as compras para todos. Então perguntam onde está o Hidaka. Dizem que um garoto tinha vindo chamá-lo. Todos começam a desejar que Hidaka volte logo porque sem ele o trabalho estava mais lento. E o Kehara diz para não exagerarem nos elogios. Ele fala que era um cara do clube de jornalismo, e comenta que aquele cara é muito chato, e tomara que não incomode o Hidaka. Os outros começam a ficar preocupados, pensando que pode ter acontecido algo. E o Kehara fala para Mary que talvez ela devesse ir atrás do Hidaka. Ela escuta a pergunta: você vive entre humanos e é um animal, e está participando do festival. Como você se sente? Pode responder. No fim, Hidaka nem levava ele a sério. O entrevistador reclama, dizendo que já esperava que Hidaka não respondesse nada útil. Mas então Mary aparece e diz: o professor está te chamando, Hidaka. Podemos ir. O cara diz que já perguntou o suficiente e não conseguiu nada que valesse publicar. Hidaka agradece Mary por salvá-lo e diz que eles deveriam sair dali. O entrevistador segura o pé do Hidaka e pede ajuda desesperadamente. Hidaka o levanta sem falar nada, mas em vez de ficar, agarra Mary e sai correndo. O rapaz corre atrás dizendo que ele não podia fazer isso. Hidaka então pega Mary no colo e pula pela janela. Ele diz para ela fechar os olhos. Mary fica feliz por estar tão perto dele. O repórter chega na janela, mas percebe que eles já tinham sumido. Hidaka pousa no chão em segurança e eles ficam perguntando se o outro está bem. Hidaka diz que Mary chegou bem na hora e salvou sua vida. Ele comenta que o cara perguntava como era viver entre humanos e que ele não sabe responder isso. Sabe que todos o chamam de Hidaka, mas no fim ele continua sendo uma besta. Que ele não sabe o que deveria fazer. Mary pensa que Hidaka tem muitas coisas na cabeça e que mudou muito convivendo com eles. Ela diz que ele não deveria pensar assim, que deveriam voltar para a sala, porque todos estavam esperando por eles. Quando Hidaka entra na classe, todos ficam muito felizes em vê-lo. Ele também se sente muito bem vendo o quanto o apoiam. E o Kehara diz que estavam muito preocupados, mas Mary salvou tudo chegando na hora certa. Mary fica toda feliz. O pessoal pergunta se ele vai ajudar ou só ficar conversando. E então todos voltam ao trabalho, felizes. A história começa mostrando o festival escolar, que está completamente lotado. Também vemos a Mari, vestida com um uniforme de empregada, administrando um café. No geral, ela está convidando todo mundo para entrar no café. Dentro do café, algumas pessoas comentam se Mari e Hidaka estão namorando. Um dos rapazes até repreende o outro por usar palavras inadequadas. Mari fica pensativa, percebendo que muitas pessoas estão começando a falar deles desse jeito. Nesse momento, Hidaka aparece e pergunta se ela está bem. Mari responde que está tudo bem e pede para ele não se preocupar, um pouco envergonhada. Logo depois, Yukihara aparece pedindo pratos, já que eles haviam preparado tudo, e começa a agradecer bastante pela ajuda. Ele comenta que quase esqueceu de algo, reúne os três e tira uma selfie, dizendo que aquilo seria uma lembrança. Então Oshi aparece e reclama, perguntando o que Hidaka está fazendo ali e dizendo para ele parar de perder tempo e voltar ao trabalho. Mari explica que aquele era o intervalo dela e pergunta o que Hidaka vai fazer agora. Ele não responde. Logo depois, as amigas de Mari aparecem e dizem que ela deveria se divertir, afinal é um festival escolar. Um pouco envergonhada, Mari pergunta se Hidaka gostaria de ir com ela. Na cena seguinte, os dois vão a uma barraca, onde Mari comenta se ele não vai deixá-la provar um doce tradicional. Hidaka segura o pacote para ela. Logo depois, um show começa, deixando todo mundo muito animado. Mari comenta que esse tipo de show não acontecia antes e que agora está bem legal. Hidaka pergunta se ela está bem e sugere que eles deem uma volta juntos. Mari então conta que alguém perguntou se eles estavam namorando. Ela pensa que, se tivesse que responder, diria que não sabe exatamente o que eles são, mas que se sente muito bem estando com ele. Depois, ela pergunta se Hidaka não fica com medo em meio a tanta gente. Ele responde que não sabe explicar, mas que consegue encontrá-la facilmente na multidão, embora não saiba se todas aquelas pessoas o aceitariam ou não. Enquanto estão juntos, algumas pessoas começam a comentar sobre Hidaka. Nesse momento, ele tira a jaqueta e a coloca sobre a cabeça de Mari, dizendo que eles deveriam se divertir, já que tem tempo para passar juntos. Mari fica muito feliz com isso e aceita. Enquanto caminham, todos olham para eles e fazem comentários.
Mari percebe que todos estão observando, mas decide que isso não significa que ela vai deixar de se divertir. Ela fica muito feliz ao lado de Daka. Os dois vão primeiro à casa mal assombrada, e Mari se assusta muito ao ver os fantasmas. Depois, eles almoçam e comentam sobre como ela é medrosa, o que a deixa envergonhada. Mesmo assim, os dois se divertem bastante, e Mari pensa que nunca vai esquecer aquele momento e que quer sair muito mais vezes com ele. Em seguida, a cena muda para Oshi e Yuki. Oshi está sendo bem preguiçoso, enquanto Yuki diz que ele deveria prestar atenção em distribuir os pratos. Oshi começa a falar coisas cheias de moral, e Yuki comenta que, já que ele falou tanto, deveria ao menos ajudar a distribuir os pratos. Oshi diz que isso não é trabalho para ele, o que irrita Yuki, que começa a provocá-lo dizendo que ele não quer ajudar de verdade. Oshi se irrita e manda Yuki parar de falar besteira e lhe dar os papéis. Depois disso, Oshi vai até um grupo de garotas e começa a falar sobre si mesmo e sobre o café, pedindo educadamente que todas apareçam por lá. As garotas acabam se encantando com ele e aceitam na hora, fazendo com que mais da metade dos pratos seja distribuída rapidamente. Oshi reclama dizendo que isso dá dor de cabeça e que o trabalho é muito entediante. Yuki fica surpreso, pensando em como Oshi está usando sua aparência a seu favor. Oshi diz que não gosta de pessoas mentirosas e pede para Yuki não fazer aquilo de novo. Yuki responde que entendeu e admite que estava julgando Oshi errado antes, mas que agora acha que eles podem se tornar bons amigos. Enquanto conversam, alguém esbarra neles por trás e pede desculpas. A pessoa está com o rosto coberto, mas Yuki a reconhece facilmente e percebe que é Kizara. Ela também o reconhece e comenta que ele é amigo do Hidaka, embora não se lembre bem do nome dele. Yuki brinca dizendo que, pelo menos, ela lembra de algo. Ele pergunta se Daka a convidou, mas ela responde que foi Mari quem a convidou. Os dois conversam um pouco, e Yuki acaba abraçando Kizara, dizendo que há muita gente ali e que ela deveria tomar cuidado. Eles trocam um olhar carinhoso. Nesse momento, Oshi aparece reclamando que eles esqueceram de distribuir os panfletos. Kizara então se solta e agradece a ajuda que recebeu. Ela agradece e diz que acha que vai procurar Mari sozinha. Depois disso, ela vai embora, e o Kera fica pensando que, na verdade, o corpo dela era bem fofinho. Siraha também começa a pensar que o Kera é realmente uma pessoa muito boa, quer dizer, ele não é tão ruim quanto parecia. Em seguida, a cena volta novamente para o café, que estava literalmente lotado. Logo depois, Mari e Hidaka também chegam ao local, e ao vê-los, os amigos ficam muito felizes. Eles comentam que Yukihara e Oshi foram distribuir os pratos, mas ainda não voltaram. Nesse momento, um garoto aparece e, ele diz que entendeu tudo, insinuando que os dois estão namorando. Logo em seguida, uma amiga de Mari dá um tapa forte nele e diz que ele não deveria falar esse tipo de coisa, puxando-o para fora dali. Mari começa a pensar, confusa, sobre o que ela fez para que todo mundo começasse a implicar com ela. Então, ela tira a jaqueta do Hidaka e devolve, dizendo que agora vai ajudar todos ali no café. Ao ouvir isso, os amigos ficam muito felizes e comentam que parece que eles já se divertiram bastante e que agora é hora de trabalhar um pouco. A cena muda para Kizara, que também estava procurando Mari e já estava muito cansada. Finalmente, as duas se encontram. Mari diz que ficou muito preocupada porque Kizara demorou para aparecer. De repente, alguns garotos aparecem e comentam que a garota de moletom com a empregada parecia muito fofa. Eles perguntam se podem se juntar a elas. Porém, um dos garotos acaba notando a cauda de Kizara e a segura. Kizara se assusta e pergunta o que ele está tentando fazer. O garoto tenta pegar a cauda de Kizara novamente, mas Mari o empurra para trás e diz que ele não precisa fazer aquilo. Ela explica que Kizara é sua amiga e também uma cliente importante, e que ele não pode tratá-la assim. Nesse momento, a cena muda para Tori e Hidaka. Tori estava carregando apenas uma caixa e mesmo assim parecia exausta, enquanto Hidaka carregava várias. De repente, eles veem Mari à distância. Hidaka entra em pânico e corre imediatamente para ajudá-la. Antes que Hidaka chegue lá, Yukihara aparece, o segura e o leva para dentro de uma sala, dizendo que já sabe o que está acontecendo, mas que eles precisam fazer outra coisa naquele momento. Enquanto isso, um dos garotos diz que não há motivo para tanto nervosismo, pois eles só queriam falar com a garota animal, e pergunta por que aquilo era um problema tão grande. De repente, um homem usando uma máscara de cavalo aparece e diz que, se eles quiserem encontrá-la, precisam entrar no café. Todos ficam muito surpresos. Então é revelado que, dentro do café, todos estavam usando máscaras. Todos os garçons e garçonetes estavam mascarados. Ninguém entende quando isso aconteceu.
O homem da máscara de cavalo pede que eles olhem para a placa, onde estava escrito Junque Saba Café. Junque Saba significa algo como pessoa fera. Ou seja, estava acontecendo uma espécie de cosplay coletivo. Enquanto isso, Siraha estava cada vez mais irritada, sem entender o que estava acontecendo. Mari pergunta a Hidaka se ele já sabia disso, e ele responde que o Clube das Máscaras já tinha comentado algo com ele antes, onde Yukihara explica que a turma tinha medo de que algo desse errado e pede ajuda. Todos colocam máscaras, deixando Hidaka surpreso. Ele explica que, no começo, não sabia que isso iria acontecer, mas que eles já esperavam algum problema envolvendo pessoas fera e, por isso, se prepararam antes. Por fim, Yukihara aparece completamente cansado. Hidaka agradece a ele, e Mari percebe que quem estava usando a máscara de cavalo era o próprio Yukihara. Ela agradece por tê-los protegido. Yukihara vai embora, enquanto Siraha observa ele atentamente. Kizara então pergunta o que eles estavam tentando fazer ali. Um garoto de óculos responde que queria fazer algo único e mostrar para as pessoas como as pessoas fera podem ser boas, além de tentar algo diferente. Depois disso, ele começa a falar coisas estranhas e sem sentido, deixando Siraha completamente irritada, pensando por que foi parar ali. Eles perguntam se poderiam fazer aquilo, dizendo que não seria algo ofensivo. Kizara responde que, para ser sincera, a ideia era bem ruim, mas que essa mesma ideia acabou salvando a vida dela, então eles podiam fazer assim. Ao ouvir isso, o garoto fica muito feliz e começa a agradecer várias vezes. Logo depois, Hidaka sai para resolver outras coisas. Antes de ir, ele pergunta a Mari qual máscara ela vai usar. Mari acha aquilo um pouco estranho. Ela percebe que a cauda de Hidaka não estava se mexendo nada, sendo que normalmente ela balança bastante quando ele está feliz. Logo chega a noite, e o festival chega ao fim. Alguém pergunta para onde Mari está indo, e ela responde que vai dar uma volta com Kizara e depois ir para casa. Na cena seguinte, vemos Kizara e Yukihara indo juntos para casa. De forma descontraída, eles conversam sobre coisas aleatórias. Então Kizara pergunta diretamente se Yukihara gosta da Mari. Logo depois, Yukihara devolve a pergunta, querendo saber se Kizara gosta do Hidaka. No início da história, vemos uma cena entre Yukihara e Kizara. Os dois estão muito envergonhados, pensando em como aquilo foi descoberto. Kizara se pergunta como ele percebeu, já que o nariz dele não é tão sensível a ponto de sentir cheiro de areia. Yukihara responde que entendeu tudo apenas pela reação dela. Em seguida, ele pergunta se Kizara contou aquilo para Hidaka. Ela diz que os dois estavam juntos, então não teve como contar, fazendo uma expressão estranha. Depois disso, Yukihara comenta que Kizara é realmente uma pessoa muito boa. Ela nega, dizendo que Mari havia prometido cuidar bem dele e que, na verdade, Mari é uma garota muito boa. Porém, Kizara pensa consigo mesma que gosta muito de Hidaka e que, de certa forma, está tentando usar os sentimentos dos dois para conseguir seguir em frente. Em seguida, Hidaka começa a brincar bastante com ela e diz que ela não deveria se preocupar tanto com essas coisas. Kizara comenta que, olhando bem, ele também é uma boa pessoa, e os dois começam a falar sobre sacrifícios, tentando confortar um ao outro. Yukihara então admite que ainda não desistiu de Mari. Ele diz que, quando vê o sorriso dela, acaba se perdendo completamente, e que um dia com certeza vai confessar seus sentimentos. Ele continua falando bastante sobre Mari, até perceber que Kizara não está mais ali. Descobrimos então que ela foi comprar bebidas. Yukihara pergunta se ela estava ouvindo o que ele dizia, e Kizara responde que sim, dizendo que ele não precisa se preocupar, pois seus ouvidos são muito bons. Ela acrescenta que ele não deveria desanimar e diz que, quando ele confessar seus sentimentos e acabar se machucando, ela estará lá para confortá-lo, e a cena muda para a escola, onde várias velas estão acesas. Mari está no terraço observando tudo e se sente muito bem. Yukihara comenta que existe muita distância entre eles, e Mari pergunta se ele está tentando dizer algo. Hidaka responde que não é nada disso e pede para ela se aproximar. Mari então se senta no colo dele. Hidaka começa a falar sobre como aquele dia foi bom, dizendo que muitas pessoas notaram que ele estava se divertindo com uma garota, mas que ele não deu muita importância a isso. Ele comenta que, aos poucos, algumas pessoas começaram a aceitá-lo. Mari pensa que, quanto mais ele se aproxima das pessoas, mais ele acaba se sentindo separado delas, tendo dificuldade em se encaixar entre todos. Mari diz que ele não precisa se sentir tão diferente, pois todos têm almas iguais. Assim como eles se aceitaram, ela acredita que as outras pessoas também vão aceitá-los. Os dois desejam que isso realmente aconteça. No geral, eles estão muito felizes conversando sobre isso,
até que, de repente, Hidaka beija Mari. Ele diz que quer que eles fiquem sempre juntos daquele jeito, e os dois continuam se beijando. No entanto, de repente, Hidaka sente algo estranho e percebe a presença de uma câmera. Descobrimos que o repórter de notícias estava gravando tudo, finalmente conseguindo uma matéria impactante. Mari fica extremamente assustada ao ver a câmera, e os dois percebem que sabem exatamente quem está por trás disso, imaginando que talvez seja porque não forneceram o artigo que ele queria. Nesse momento, Yukihara aparece e também fica chocado ao ver os dois, perguntando por que eles parecem tão tensos. Todos começam a tentar manter a calma, pensando que, se as pessoas virem as fotos, vão interpretar tudo errado. Logo depois, um professor aparece e diz que precisa cuidar da festa, então eles conversariam sobre a câmera no dia seguinte, pedindo para que todos fossem para casa. Em seguida, um estudante se aproxima do professor e diz para ele olhar o que uma garota e um Beast Person estão fazendo. Ao olhar para frente, ele fica chocado ao ver que eram justamente eles que estavam ali. O professor diz que acha melhor que os dois vão para casa por enquanto e que vai pensar no que fazer. Depois disso, Yukihara abre o aplicativo do clube de mídia e explica que ali aparecem as informações diárias. Ao abrir, ele vê que já havia sido publicado um artigo sobre Hidaka e Mari naquele mesmo dia. O conteúdo do artigo dizia que o Beast Person estava tentando forçar algo com a garota, e que ela tentava empurrá-lo, mas era fraca demais para resistir. Ao ler isso, Yukihara não sabe o que fazer, pois a situação já tinha saído completamente do controle. Mari fica extremamente assustada, pensando que agora todos vão enxergar Hidaka de forma errada, e que aquilo era terrível. Nesse momento, alguém aparece e pergunta se eles estão bem. Yukihara, visivelmente irritado, começa a responder com raiva. Você é maluco? O que foi que você fez? Além de tudo, ainda fica xingando. O garoto responde dizendo que a culpa não é dele, que alguém passou a informação e ele apenas publicou. Então Hidaka diz que já percebeu, porque tanto o cheiro quanto a câmera são iguais, ou seja, foi ele mesmo quem fez aquilo e agora estava mentindo. Mari também fala, dizendo que ele realmente fez algo muito errado e que não vai perdoá-lo de jeito nenhum. Assustado com a reação de todos, o garoto foge rapidamente do local. Hidaka escuta esses comentários e fica muito mal, mas Mari cobra os ouvidos dele e diz que ele não precisa ouvir aquilo. Em seguida, todos vão embora para casa. Yukihara fica muito abatido e diz que sente que acabou arruinando completamente o festival, achando que tudo foi culpa dele. Tanto Mari quanto Hidaka dizem que a culpa não é dele. Mari ainda acrescenta que ele não precisa se preocupar, pois eles vão pensar juntos em como resolver a situação. Mesmo assim, por dentro, Mari também estava muito assustada, mas tentava não demonstrar, fingindo que estava tudo bem. Hidaka então diz que acha que não pode causar ainda mais problemas, e por isso, decide que não irá à escola por alguns dias. Yukihara pergunta se ele já pensou bem sobre isso. Hidaka responde que não quer piorar ainda mais a situação e pede para Yukihara cuidar de Mari. Yukihara diz para ele não se preocupar com isso. Hidaka se despede de Mari, pedindo para que ela se cuide. Ele não diz mais nada, e isso deixa Mari ainda mais emocional. De repente, ela o abraça e pede desculpas, dizendo que por causa dela ele acabou se metendo em tantos problemas. Depois disso, Yukihara e Mari vão para casa, e Yukihara comenta que eles precisam encontrar alguma solução. Nesse momento, Mari pede desculpas a Yukihara, dizendo que o artigo era completamente falso, mas que a foto era real. Ela então confessa que ela e Hidaka realmente se amam muito. Yukihara responde que ela não precisa se preocupar, pois Hidaka já tinha contado isso para ele. Mari fica surpresa ao perceber que ele já sabia. Yukihara diz que ela não precisa se desculpar e afirma que, antes de qualquer coisa, eles precisam colocar aquele jornalista no lugar dele. No dia seguinte, vemos uma cena na casa de Mari. Ela comenta que suas amigas estão muito preocupadas e que o artigo já tinha passado de 3.000 visualizações. Ela pensa que não sabe o que vai acontecer na escola, mas decide que vai dar o seu melhor para que Hidaka fique bem e volte a frequentar as aulas. Mari então diz à mãe que precisa contar algo importante. A mãe pergunta se esqueceu de alguma coisa, e Mari responde que, na verdade, ama muito alguém. Ela diz que, assim que os problemas na escola forem resolvidos, contará tudo. Depois disso, ela se despede e sai. Do lado de fora, Yukihara estava esperando e comenta que ela falou tudo rápido demais. Mari fica muito envergonhada, percebendo que acabou falando de forma impulsiva. Os dois se preparam para ir à escola, e então vemos a cena no colégio. O assunto já tinha se espalhado por toda a escola, o Beast Person e a garota. Ao ver Mari, todos comentam se ela era a garota do artigo. Muitas pessoas sentem pena dela,
achando que algo ruim tinha acontecido. Mesmo assim, Mari sorri, pensando que não seria quebrada tão facilmente por aquilo. Em seguida, ela entra na sala de aula. Assim que abre a porta, percebe que todos estão olhando diretamente para ela. Logo depois, seus amigos se aproximam e perguntam se ela está bem. Antes que ela consiga responder, o professor entra na sala e pede para que todos se sentem. Ele então diz que a diretora está chamando Mari para a sala da coordenação. Enquanto isso, o professor comenta que os alunos convivem com Hidaka há bastante tempo e que gostaria de saber a opinião dele sobre ele. 2 alunos problemáticos perguntam se o professor quer saber se Hidaka poderia ou não atacar alguém. Mas Oshi empurra os 2 e manda que falem sério, sem fazer piada. Os 2 tentam partir para cima dele, mas o professor os manda se acalmarem. Em seguida, vários alunos começam a dizer que Hidaka é uma pessoa muito boa, que o artigo parece completamente falso e que até a foto não parecia convincente. A maioria da sala afirma que Hidaka é realmente um bom garoto, apesar de ser um beast person. A presidente da classe chega a dizer que, se existisse um prêmio para pessoas boas, Hidaka ganharia o daquele ano na escola. Ao ouvir isso, todos elogiam o representante da turma. A conversa continua nesse tom, e no geral a situação parecia estar indo bem. Depois disso, Mari vai até a sala da diretora e pede desculpas pelo atraso. Yukihara pensa que Hidaka deveria estar ali naquele momento, pois ficaria muito feliz ao ouvir tudo aquilo. A diretora então mostra uma carta e um artigo dizendo que Hidaka não iria mais frequentar a escola. Ao ver isso, Mari entra em pânico. A diretora diz para ela não se preocupar, pois nenhuma decisão final foi tomada ainda. No entanto, explica que os pais dos alunos estão com muito medo, já que ele é um beast person e está dentro dos limites da escola, mas a situação poderia se espalhar para fora também. Mari questiona se eles pretendem colocar toda a culpa em Hidaka. A diretora responde que ainda não decidiram nada e que precisam ouvir os estudantes sobre o artigo. Mesmo assim, Mari fica extremamente assustada e afirma que Hidaka não a atacou, que o artigo é completamente falso e que ele é uma pessoa muito boa. Ela pede que, antes de tomarem qualquer decisão, considerem o quão bom ele realmente é. A diretora responde que entende, mas que ele já havia sido informado sobre as férias e que, no fim, a decisão também depende do que Hidaka deseja fazer. Ao ouvir tudo isso, Mari fica muito triste. Mari descobre que Hidaka será afastado do colégio e, profundamente abalada pela notícia, compartilha tudo com Yukiro. Mais tarde, já à noite, a cena se desloca para a casa de Hidaka. Ele se encontra pensativo, buscando palavras adequadas para expressar o que sente. É evidente que seus pensamentos se voltam constantemente para Mari. Sua mãe aparece e diz que precisa sair, mas deixa claro que deseja conversar com ele mais tarde. Após sua saída, Hidaka reflete que ainda não conseguiu abrir seu coração para seus pais. Ele chega a afirmar, em voz baixa, que se considera alguém frágil e incapaz. Nesse momento, Yukiro surge inesperadamente, questionando o significado de suas palavras. Hidaka se surpreende, pois não compreende como Yukiro conseguiu entrar na cidade dos homens feras naquele horário. Logo, percebe que foi Mari quem o ajudou, e que sua mãe, diretora do Departamento de Proteção dos Homens Feras, autorizou sua entrada por insistência da garota. Enquanto isso, Yukiro observa atentamente a cidade e se impressiona com sua beleza, embora esteja claramente frustrado com a postura de Hidaka. Ele afirma que a situação no colégio está se agravando e que Mari está profundamente preocupada, motivo pelo qual questiona Hidaka se ele realmente pretende abandonar a escola. Hidaka responde que ainda não tomou uma decisão definitiva, considerando a possibilidade de se afastar por um tempo até que os ânimos se acalmem. Yukiro, porém, demonstra forte descontentamento. Ele ressalta que Mari tem enfrentado tudo sozinha e que Hidaka não deveria simplesmente se afastar, deixando-a desamparada. Em meio à tensão, Yukiro confronta fisicamente, insistindo para que Hidaka pare de silenciar seus sentimentos e tome uma posição clara. Ele afirma que fugir dessa responsabilidade seria uma atitude lamentável e que, se Hidaka se sente pressionado a agradar os outros, deve parar de agir dessa forma e, enfim, seguir seus verdadeiros desejos. Yukiro reitera que, além de amigo, é também seu rival em relação aos sentimentos por Mari. Ver Hidaka isolado enquanto Mari se esforça sozinha o deixa profundamente incomodado. Após esse confronto, Hidaka finalmente admite aquilo que vinha tentando evitar. Ele deseja retornar ao colégio e proteger Mari. Ele quer enfrentar as dificuldades ao lado dela, em vez de permanecer inerte. Yukiro se sente aliviado com a resposta e o incentiva a reencontrá-la. Hidaka parte imediatamente, mas antes agradece de forma sincera pelo apoio recebido. Kisara, que havia observado tudo à distância, elogia a determinação renovada de Hidaka.
Ela comenta que, na perspectiva dos homens-feras, a força verbal e emocional dos humanos sempre pareceu avassaladora, criando uma sensação de desvantagem constante. Eles nascem livres, mas crescem cercados por barreiras físicas e sociais que limitam suas possibilidades. Entretanto, Mari e Yukiro foram capazes de trazer luz a essa realidade e inspirar Hidaka a seguir adiante com coragem. Kisara reconhece que o gesto de Hidaka foi extraordinário e diz que, apesar de ainda sentir afeto por ele, pretende apoiá-lo em seu relacionamento. Ela afirma que, às vezes, é necessário demonstrar firmeza para fortalecer quem amamos. Mais tarde, Mari encontra a mãe de Hidaka em um campo florido. A mãe agradece por Mari ter ido tão longe para ver seu filho e se desculpa por ter permitido que Hidaka permanecesse preso em suas próprias dúvidas. Ela revela que ficou decepcionada ao perceber que a gentileza e a dedicação de Mari e Yukiro estavam sendo ignoradas por ele, não apenas como mãe, mas também como presidente do Departamento de Proteção dos Homens-Feras. Mari entrega uma carta escrita por ela e por outras pessoas, contendo suas opiniões sobre Hidaka. Ao lê-la, a mãe percebe imediatamente que Mari nutre sentimentos profundos pelo seu filho. Em resposta, Mari confirma com sinceridade que deseja fazê-lo feliz. Nesse momento, Hidaka, que havia seguido Mari discretamente, ouve suas palavras e é visivelmente impactado. A presença inesperada do rapaz deixa Mari emocionada, e a mãe compreende que, daquele ponto em diante, a decisão sobre o futuro deles pertence somente a ambos. Ela confirmou o início do relacionamento com um gesto simples e confiante. Era esperado que aceitasse, considerando o quanto seus sentimentos eram verdadeiros. Algum tempo depois, já conversando com calma, Hidaka demonstrou surpresa pelo fato de ela ter ido ao seu encontro. Mari explicou que tomou essa decisão porque realmente se importava com ele. Em um momento de emoção, Mari começou a chorar, pedindo que Hidaka não desaparecesse daquela forma novamente. Ele pediu desculpas e garantiu que não repetiria aquele comportamento. Mari estava tentando se manter firme, mas o afastamento repentino dele havia causado um grande temor em seu coração. Hidaka reconheceu que sua falta de iniciativa contribuiu para a insegurança dela, principalmente enquanto Yukiro tentava ajudá-lo a resolver seus próprios conflitos. Diante disso, ele prometeu que faria Mari verdadeiramente feliz. Então, Hidaka ajoelhou-se e formalmente pediu Mari em namoro. Ela ficou surpresa, pois não imaginava que poderia ter um relacionamento comum com alguém tão diferente, mas confirmou que sempre buscou maneiras de permanecer ao lado dele. Agora, com o pedido feito, ela questionou se realmente poderiam seguir em frente juntos. Hidaka afirmou que sim, dizendo que, quando voltasse ao colégio, não usaria mais sua condição como justificativa para seus erros e permaneceria ao lado dela com firmeza. Mari aceitou o pedido, e o relacionamento foi selado com carinho. Apesar dos desafios que poderiam surgir, naquele momento ela sentiu-se profundamente feliz. No dia seguinte, ao retornarem ao colégio, muitos estudantes ficaram apreensivos com a presença de Hidaka, sem saber como agir. Porém, ele manteve-se tranquilo, caminhando ao lado de Mari e segurando sua mão, um gesto simples, mas significativo. Mais tarde, houve uma reunião para tratar da publicação incorreta feita pelo aluno do clube de jornalismo. Provas mostravam claramente que a matéria era falsa, expondo toda a gravidade da situação. A mãe do responsável ficou profundamente envergonhada, pois o filho havia causado grande confusão. Mesmo assim, o aluno insistiu que apenas relatou o que julgava ter visto. Hidaka então questionou se ele desejava compreender o ponto de vista dos homens-feras, lembrando que, no passado, eles sofreram experimentos e foram isolados devido ao medo e ao conflito. Da mesma forma, espalhar informações falsas também podia ferir outras pessoas e gerar isolamento. Após as evidências, o estudante foi afastado do colégio. Algum tempo depois, Hidaka e Mari chegaram atrasados novamente e encontraram o portão fechado. Diferente da situação anterior, Hidaka tomou a iniciativa, ultrapassou o muro e ofereceu a mão para que Mari o acompanhasse, mostrando que estava disposto a caminhar ao lado dela de forma madura e decidida. E é isso.